Capítulo 21. Passaram-se 4 dias até que os lacônicos começaram a contornar Golan, como Kali esperara, e foram diretamente tomar Chartres. Independentemente das baixas dos preciosíssimos soldados que os lacônicos sofreram na vitória na planície costeira, essas mortes teriam de ser compensadas pela necessidade que tinham da prata dos antagonistas. A única alternativa que os lacônicos tinham ao dinheiro ganho por alugar seu poderio militar era a riqueza proveniente do enorme número de servos ilotas, que viviam na Lacônia e dos países escravizados que cercavam a nação por quase todos os lados. Eles podiam aterrorizar os ilotas e exterminar seus líderes, mas isso lhes diminuía a renda. Um escravo morto era um escravo morto, e garantia que os ilotas ameaçassem se rebelar repetidas vezes porque os lacônicos os matavam em grande quantidade, quer eles se rebelassem, quer não. Sempre que exterminavam alguns milhares de ilotas, os lacônicos ficavam cheios de si a curto prazo, mas mais desconfiados a longo prazo. Sem medo de morrer, temiam a aniquilação. Contudo, foi isso que levou os lacônicos a voltar ao campo de batalha e atacar Chartres. A preocupação imediata de Kali era que os lacônicos pudessem ter concluído que os redentores iriam tentar detê-los com o paredão das montanhas Golan de um lado e, inegavelmente, só com uma pequena elevação do outro. A elevação só limitava a visão daquilo que era um campo de batalha bem maior. Mas, apesar de sua aparente insignificância, era quase tão boa quanto um grande paredão de rocha porque serviria para afunilar os lacônicos em um espaço bem mais estreito do que qualquer coisa antes ou depois da elevação. Assim que Kali conseguisse entrar em combate com eles, nem mesmo os lacônicos seriam capazes de se reagrupar em meio à batalha. Infelizmente para Kali, o recém-eleito rei lacônico, Jeremy Stuart Clark, realmente tinha percebido o problema, mas suas opções eram limitadas. Ele podia avançar contra Chartres via Golan e correr o risco de passar em um gargalo ou ficar onde estava e esperar, gastando todos os valiosos suprimentos que acabará de receber e travando seus homens não só física, mas também mentalmente. Por mais disciplinado que seja, nenhum soldado jamais foi um homem paciente. Soldados perdem o pique, e, ao se prepararem para um avanço após uma longa espera monótona, parar bruscamente outra vez não era algo que o rei Stuart Clark quisesse fazer sem uma boa razão. Ele não tinha uma. Ir mais ao sul para atacar Chartres pelo terreno mais plano da retaguarda levaria pelo menos uma semana e daria mais tempo para os redentores se prepararem. E eles já haviam tido bastante. O rei Stuart Clark sabia que os antagonistas estavam prestes a fazer mais pressão contra os redentores ao atacar as trincheiras que se estendiam a oeste de Golan. Uma manobra que ele não podia adiar agora e que seria completamente inútil se não pressionasse os inimigos diretamente. O rei Stuart Clark pesou os riscos, e dado que já havia massacrado um exército redentor, achou que valia continuar. Além disso, o acampamento todo fora afetado por uma indisposição estomacal desagradável que, embora não fosse nem de longe tão ruim quanto disenteria, havia deixado quase todo mundo com terríveis diarreias e dores de estômago desagradáveis. Levando-se em conta todos os riscos, fazia mais sentido tomar o caminho mais curto para Chartres. Foi com uma mistura de alegria e medo repentino que Kali viu os lacônicos, após uma pausa de quase 3 horas, entrarem no único ponto em que ele tinha uma vantagem defensiva em um raio de 150 quilômetros. Mas então lhe ocorreu que nas 2 experiências anteriores de uma grande batalha ele observara de um lugar seguro, um espectador indiferente cheio de opiniões sobre o que estava sendo feito de errado. Agora, parado diante do mais terrível dos exércitos, Kali foi forçado a reconhecer a diferença entre saber de uma coisa e senti-la. Agora ele sentia a diferença. Por alguma razão, era um medo diferente daquele que o deixará imobilizado de terror na luta com Solomon no Opera Rosso. Desta vez foram os joelhos que sofreram com o terror. Eles estavam tremendo de verdade. No Opera Rosso tinha ocorrido uma terrível paralisia no peito. Kali ordenara a construção de uma torre na retaguarda da última fileira de homens para que pudesse ver a batalha se desenrolar. Mas agora estava preocupado em não conseguir subir a escada estreita de estrutura leve. Olhou para os joelhos como se fosse dar bronca. Parem de tremer. Parem. E lá vieram os lacônicos em seus quadrados mal feitos. Por um instante tudo parecia perdido a Kali, seus soldados fracos, as ideias para ataque e defesa risíveis diante da grande máquina de matar que se movia lentamente em direção a eles. Então Kali colocou um pé na escada e depois mais um. Devagar. Uma pausa, outro passo. Queria estar em qualquer outro lugar, que houvesse um salvador para ele, que o levasse embora e o mantivesse a salvo. A seguir, um passo e depois outro. E então, como um filhote de ave marinha chegando à praia após ter ousado nadar em mar bravio, alcançou a plataforma da torre e foi ajudado por 2 guardas que já estavam lá em cima com enormes escudos para protegê-lo de flechas, setas e lanças. Olhando para os lacônicos, Kali se acalmou pensando que tudo daria certo desde que não saísse nada de errado com o salitre explosivo. O que aconteceu? Começou a chover. O salitre, como Hook explicou depois, não gostava de água, ou, mais exatamente, gostava demais. Absorvia a menor umidade do mesmo jeito que a areia do deserto amava a chuva. 2 minutos depois de as nuvens se abrirem, estava tão inflamável quanto um brejo. Sabendo da fraqueza, o cauteloso Hook tomara todos os cuidados para evitar demonstrar sua invenção quando o tempo estivesse úmido. Não por querer esconder sua vulnerabilidade, mas simplesmente porque não funcionaria. Sua única experiência com guerra fora na estepe numa época do ano em que nunca chovia. Em retrospecto, pareceu óbvio que Hook devia ter mencionado isso, mas simplesmente não lhe ocorrerá, ao menos até começar a chover. A vida de quem experimenta envolvia naturalmente criar as melhores circunstâncias possíveis para seu experimento. Alheio à nêmesis molhada, Kali observou os lacônicos avançarem do alto da torre, protegido por 2 purgadores.
Esperou muito tenso para dar o sinal, para que os pavios embebidos em óleo fossem acesos. Foi uma espera eufórica e agonizante, até que veio o sinal de Kali, e as trompetas soaram, agudas como corvos. A primeira nota, a linha de frente dos redentores foi para trás das estacas de teixo cravadas no chão atrás deles. E a seguir, equipes de 2 soldados fincaram mais estacas no vão para que, embora não fosse propriamente uma cerca, fosse impossível para um homem passar pela brecha, pois cada estaca tinha ganchos de metal presos em intervalos de 25 centímetros. Kali fizera com que 2 duplas treinassem a sua rapidez por 12 horas ao dia durante as 2 últimas semanas. E antes que os pavios atingissem os barris, outra camada de estacas com ganchos já havia sido fincada no chão. Enquanto isso, no meio da subida das montanhas Golan, o plano de batalha de Kali estava se desintegrando ainda mais. Embora a chuva já estivesse diminuindo, a força da breve enxurrada fora tanta que não só lhe que fizer o salitre, mas também molhar as cordas dos morteiros e reduzir a força com que poderiam ejetar as setas extraordinariamente pesadas. Hulk havia coberto os morteiros rapidamente, mas para que atingissem o flanco direito do avanço lacônico, eles estavam operando no limite do alcance. Agora que as cordas estavam ligeiramente úmidas, o alcance foi reduzido em 1/4, uma distância que os tornava inúteis. Um desesperado Hulk sinalizou com uma bandeira que não conseguiria disparar, e a mensagem foi devidamente recebida por um assustado Kali em sua frágil torre. Ele também notou várias bandeiras improvisadas tremulando das montanhas Golan. Eles não combinaram um sinal sobre o salitre, porque não havia bom motivo para isso. Agora os laconicos estavam se aproximando dos barris, assim como o fim muitíssimo bem sincronizado da queima dos pavios. Outro sinal de Kali e outro clangor ensurdecedor das trombetas abaixo. Desta vez, toda a linha de frente dos redentores se abaixou e virou na direção contrária dos barris, cada soldado encolhido como uma bola para se proteger. Os laconicos continuaram a avançar e começaram a correr como haviam feito no campo dos 8 mártires. Os pavios queimaram segundo os cálculos. Os laconicos chegaram como esperado, e nada ocorreu. Muitos pisaram nos barris levemente encobertos por terra. Mas, embora sentissem o chão ficar diferente, não tinham como parar. Então um dos barris explodiu, o último, mas que estava no flanco direito dos laconicos. Fora projetado para explodir para frente, mas madeira não é um material confiável, e a força da explosão saiu pela frente e por trás, matando quase tantos redentores atrás do barril quanto inimigos que avançavam. O que essa explosão isolada conseguiu fazer foi parar a linha de frente dos surpresos laconicos. Nenhum deles jamais tinha visto tamanha violência. A própria terra indo pelos ares e o som ensurdecedor pior que o trovão. As fileiras tremeram, pararam e recuaram como se fosse uma única criatura assustada. A carnificina feita pela mão do homem é uma coisa. É um ato horrível em que carne e osso são dilacerados pessoalmente, de perto. Pense, contudo, em como foi testemunhar pela primeira vez a calamidade de tamanho estouro de poder e fumaça. Por um instante depois do urro dos exércitos lutando para entender o que aconteceu, houve um imenso e súbito silêncio, como se a mão de um deus furioso tivesse dado um tapa no solo entre eles. Acostumados a dar golpes e cortes horríveis, nenhum deles havia visto um homem ser rompido, pulverizado e destroçado em menos de um piscar de olhos. De queixo caído e estupefato diante do fracasso dos barris, Kali foi tomado por pânico e medo. Mas não foi o único. O rei Stuart Clark foi jogado do cavalo quando o animal empinou aterrorizado pela explosão, assim como meia dúzia de mensageiros ao lado. Cavalos assustados disparavam para todos os lados, e o ataque, o pior dos pesadelos, foi completamente interrompido, e todo o ímpeto vital pela linha de frente de 1 quilômetro se perdeu. Todos os comandantes caíram do cavalo como o rei, ou estavam tentando controlar as montarias. Kali, horrorizado pelo fracasso dos barris, teve alguns instantes para recuperar o juízo abalado. Kali tinha poucos arqueiros, mas os reservara de qualquer maneira para alvejar os laconicos após os inimigos serem atingidos por todos os 20 barris, imaginando que alguns deveriam falhar. Ele desceu da torre, subiu no cavalo que o aguardava, gritou para os 400 arqueiros à frente para que disparassem a primeira saraivada e mandou um mensageiro até os outros 400 escondidos na elevação para esperarem até que os laconicos tentassem dar a volta pelo seu flanco direito. Então, enquanto os laconicos começaram a se ordenar para recomeçar o ataque, Kali acenou para Gil para levar as tropas de reserva como planejado a fim de reforçar seu flanco esquerdo já muito mais forte. As tropas de reserva, formadas em maioria pelos sobreviventes dos Cordélias Negras, começaram uma lenta marcha em direção ao flanco esquerdo. Kali parou e se deu conta de que, na pausa entre a mudança de seus planos e o reinício do combate, ele não tinha ideia do que fazer. Espere para ver. Espere para ver. Mas o horror da falta de ação, o pânico provocado pela sensação de que deveria ficar onde estava ou voltar para a torre e esperar era simplesmente grande demais para impedir. Ele correu pela retaguarda para cima e para baixo por talvez 20 segundos. Uma eternidade, como uma criança perdida e desesperada até recuperar o juízo e parar. Agora, como costumava fazer durante os terríveis ataques de pânico nas longas noites tristes quando era criança, Kali mordeu com força a mão debaixo do polegar e sentiu a onda de dor começar a acalmá-lo. Ele parou, respirando fundo por alguns segundos. Depois virou o cavalo de volta à torre. Em poucos momentos, estava sob controle, observando a batalha se recompor e os laconicos começarem a atacar novamente. Desta vez não houve uma carga. Os laconicos simplesmente avançaram e esperaram cobrir a distância. Isso foi o que aconteceu com as fileiras mais fortes dos inimigos em relação ao flanco agora imensamente reforçado de Kali.
Mas ele não tinha homens para criar uma parede de soldados tão grossa a fim de resistir ao flanco mais forte dos laconicos e simultaneamente ter 6 ou 8 fileiras no meio e à direita. Daí as estacas de teixo e os ganchos. Isso atrasaria os laconicos e protegeria a linha de frente mais fraca. Logo eles passariam pelas estacas. E Kali havia treinado os redentores dali para recuarem lentamente enquanto lutavam e se recusarem a oferecer resistência. Então os 400 arqueiros na elevação atirariam nos inimigos pela retaguarda, que teriam que se virar para defender as costas sem armadura e diminuir a pressão do ataque, ou seriam alvejados por 10 saraivadas a cada minuto pelos melhores arqueiros dos 4 cantos do mundo. Kali não tomou medidas assim para seu flanco esquerdo. O flanco direito dos laconicos era composto de uma parede com 20 fileiras dos soldados mais fortes e experientes. Mas agora a parede que se opunha a eles tinha 50 fileiras de redentores. Enquanto os capacetes os protegessem dos golpes arrasadores das espadas laconicas e o empurra-empurra de tantos homens não levasse a um colapso, Kali esperava reverter a pressão do flanco direito dos laconicos e fazê-los recuar para trás e rumo ao flanco esquerdo deles. Fazer o que os inimigos haviam feito com os Cordélias Negras 20 dias antes. Se tudo isso teria dado certo, foi uma coisa discutida por meses e anos. Foi arriscado, disse Kali ao falar sobre a vitória, tarde da noite, com Henry embromador. Você foi totalmente inútil, falou Kali para Henry, em tom agradável, enfiado lá em cima com aquele retardado do Hulk. Mas sem os cães mortos no córrego eu não creio que teríamos vencido. A batalha foi tão horrenda quanto era de se esperar entre um lado que simplesmente não tinha medo de morrer e outro que considerava a morte só como uma porta para a vida eterna. 6 horas após começar com tanta violência, a luta terminou. O rei Stuart Clark morreu junto com 8.000 de seus homens, e os sobreviventes lutaram durante uma retirada que durou 4 semanas e se tornou lendária pela coragem e resistência. Não que a sobrevivência deles fizesse muita diferença para os laconicos no fim das contas. Thomas Kali mudou a história deles para sempre naquele dia, e tudo graças a 3 coisas que, na ocasião, ele julgou serem menos importantes do que seus grandes morteiros e a destruição em massa dos barris de salitre. Os capacetes reforçados dos Materazzi mortos, táticas inteligentes e uma terrível diarreia, causada pelos animais em decomposição no córrego que alimentava o acampamento lacônico, que minou só um pouquinho, mas o suficiente, a terrível força necessária para lutar em armadura. Pesada por um dia. E, dando o devido crédito, a coragem insana e a capacidade de abnegação dos redentores. No decorrer do dia, Kali andou para cima e para baixo com seus 10 purgadores que estavam doidos para morrer por ele. Em um minuto ele estava no topo da torre, descendo e indo para uma seção da linha de frente que ameaçava ceder, gritando para os que não conseguiam ver onde eram necessários que corressem ali ou recuassem de acolá. Kali cavalgou repetidas vezes pelo flanco direito, com os purgadores temendo por ele e o protegendo como se suas vidas eternas dependessem disso. Ele tentou que a linha de frente primeiro contivesse os laconicos ao longo da parede de estacas de teixo, e no momento em que os inimigos cruzassem, que a linha recuasse de forma ordeira para que os laconicos continuassem encurralados onde os arqueiros na elevação pudessem infligir o maior dano. Daí era voltar para a grande disputa no flanco esquerdo onde a batalha seria vencida ou perdida, encorajar o empurra-empurra mortal, gritar para aqueles onde a batalha arrefecera para se deslocarem para o outro lado e somarem forças. Agora o medo sumira, e Kali estava tão ocupado com a luta que não teve tempo para se preocupar por estar em seu elemento. Por, ao menos uma vez, não estar irritado ou triste, mas animado além da conta, e só de vez em quando uma vozinha dizia para que tivesse bom senso. O dia inteiro, durante a luta, ele fora como uma mosca ou vespa zumbindo diante de uma janela, indo e vindo como se tentasse achar um ponto fraco no vidro. Liderar da linha de frente. Sempre, algumas vezes, jamais. Ele sempre se prometia a última opção, mas hoje fora impossível. Às vezes Kali tivera que atacar os laconicos conforme abriam um buraco na linha dos redentores, fechando a brecha, atacando o inimigo como o louco mais calmo do asilo, golpeando e bloqueando como a máquina que fora criado para ser. Os purgadores e os homens que mais odiava na vida corriam para morrer ao seu lado como se não tivessem outro destino que não o dele. E então os purgadores formavam um anel ao redor de Kali, e ele recuava, voltava ao cavalo e subia a torre alta e esguia como Deus no céu observando o caos da própria criação. Daí, de forma impossível, o vidro se dobrou diante da vespa, se inchou e se rompeu. O flanco direito dos laconicos perdeu a forma e a seguir não só se rompeu, como estourou. Em uma criatura como aquela foi o poder do conjunto que cedeu, entrando em colapso como um animal muito exausto, ao mesmo tempo cedendo ao próprio peso e ao peso do inimigo. Foi uma morte coletiva e não questão de bravura ou mesmo de força. E assim que o flanco caiu a batalha como um todo terminou. Mas não terminou como uma carnificina individual. Agora a criatura estava se desmanchando em partes, se desmontando em cada homem, fraca, sozinha e fácil de matar pois não conseguia se recompor na forma de uma criatura menor para fugir. Com a batalha vencida, a matança dos laconicos foi tão terrível quanto aquela que haviam infligido aos redentores havia apenas algumas semanas. O que há para ser dito? O terror, o horror, a estocada para baixo, o sangue sobre o solo. Kali não teria conseguido detê-los mesmo que tivesse desejado. Ele deixou para os centuriões a tarefa de parar a matança como pudessem. Quando eles conseguiram, havia só 500 prisioneiros e os poucos milhares que deram um jeito de fugir por completo. O próprio Kali tinha 2 tarefas urgentes. Uma era informar a vitória para Bosco, que aguardava. A outra era arrepiar os pelos da bunda de Guido Hulk por meio de uma bronca tão desesperada e ofensiva que se tornou quase tão lendária quanto a própria batalha. O que Kali não se deu conta foi de que sua vitória trocou um perigo mortal por outro. Desta vez um perigo sobre o qual ele não tinha controle.
A hesitação de Bosco em tomar uma atitude decisiva em Chartres não surgiu de indecisão, mas da complexidade dos problemas que enfrentava. Ele não só devia destruir os inimigos, e fazer isso rápido ainda por cima, mas também destruir um grande número de amigos. Ele sabia perfeitamente bem que muitos de seus aliados eram aliados por desafeto. Eles não eram entusiasmados partidários do sonho de Bosco de um mundo completamente purificado pela simples razão de que não sabiam no que ele acreditava e teriam ficado estarrecidos se soubessem. Bosco tinha reunido uma coalizão feia e multicolorida de desafetos teológicos, muitos deles totalmente incompatíveis, rancores pessoais, rancores religiosos e descontentes egoístas que tinham certeza de que a mudança estava no ar, mas tinham medo de estar no lado errado. Os mais perigosos de todos eram aqueles tão empenhados quanto Bosco na visão de um mundo novo e puro, que se consideravam tão vitais quanto ele para a limpeza que o precederia. O principal entre esses parceiros perigosos era o redentor Paul Mosebe, há muito tempo o detentor do dinheiro que apoiava essa coleção de visionários e partidários. Distribuidor de favores e influência, muitos deviam a Mosebe, e ele esperava ser pago. Um ano antes, Mosebe ganhará poder ainda maior em Chartres ao prender com grande rapidez um núcleo de conspiradores antagonistas que tinha queimado a Basílica do Perdão e da Compaixão em pleno coração da cidade velha, que perdia em importância e santidade só para o enorme domo do conhecimento. Impaciente por esperar uma conspiração de verdade, ele próprio ateou o fogo, ou providenciou que isso fosse feito, e prendeu 4 irmãos previamente escolhidos com um histórico de doença mental e cuja incoerência foi ajudada pela administração cautelosa de drogas soporíferas. Eles foram rapidamente executados, e, como recompensa, Mosebe assumiu a tarefa de dirigir um ato de permissão, assim chamado porque permitia que ele aprisionasse qualquer pessoa por até 40 dias sem acusação. Mosebe raramente precisava desse tempo para encontrar alguma coisa que justificasse a prisão que fez. Alguns eram liberados não só porque parecia um ato justo, mas também porque a ficha deles fora devidamente marcada, e a lição sobre o que aconteceria se não cooperassem no futuro, aprendida. Mas Mosebe começou a gostar do aumento do poder, que passava agora a experimentar da forma quase mais pura. Prendia e ameaçava redentores que Bosco não queria presos ou ameaçados. Começou a discutir com Bosco sobre as próprias ideias em relação à renovação da fé redentora. Mais ainda, em vez de discordar em particular, ele fazia isso em reuniões, onde podia mostrar sua importância comparada a Bosco e deixar claro que não era um partidário a ser confundido com um servo obediente pelos novos fiéis. Pior, Bosco descobriu que Mosebe questionara as origens divinas de Cali. Tinha sido, na verdade, só uma piada sobre o fato de que, apesar de Cali realmente poder ser a fúria do Senhor em carne e osso, ele não parecer isso. Uma zombaria casual tinha o mesmo efeito sobre Bosco, como tantas vezes ocorre na vida, de causar tanto ou mais dano do que uma argumentação cuidadosamente sensata. Daquele ponto em diante, era possível dizer que o destino de Mosebe e de seus familiares estava decidido. Porém, não estava garantido, de forma alguma. Bosco estava prestes a enfrentar 2 poderosas facções ao mesmo tempo, e não tinha certeza se poderia destruir qualquer uma delas em algumas horas separadamente, quanto mais juntas. Ele tinha uma grande vantagem: a completa surpresa e a alarmante originalidade do que estava a ponto de tentar. Poucas batalhas são decisivas. Mesmo aquela ocorrida nas montanhas Golan, que parecia definir o termo, dependia dos eventos que aconteceram em Chartres imediatamente após a vitória sobre os laconicos para ter um significado duradouro. Bosco I convocou um congresso das confrarias da Perpétua Adoração com a intenção, abertamente, de rezar pela salvação dos redentores contra os antagonistas. Se Cali perdesse, eles poderiam continuar rezando que não adiantaria de nada. Se ele vencesse, o que aconteceria seria o exato oposto das preces. Assim que Bosco soube da derrota dos laconicos, teve a sua própria batalha para travar. Os membros do Congresso, que incluíam a maioria dos partidários de Bosco, confiáveis ou não, foram trancados no templo pelo seu olheiro religioso, Redentor Francis Aldera. Um integrante sênior das confrarias, ele fora de grande utilidade nos anos em que Bosco tentará criar uma rede de partidários em Chartres a partir de sua base distante de poder no santuário. Ele era um facilitador incansável e obediente, um vaselina para os que precisavam de bajulação, implacável com aqueles para quem a chantagem era a abordagem mais útil. De uma forma ou de outra, estava chegando a hora em que essas qualidades não seriam mais necessárias e a essencial falta de fé ou coragem de Aldera seria a parte central do plano delicadamente equilibrado de Bosco. Aldera tinha sido chamado e isolado numa sala reservada antes do início das preces e acalmado com certas mentiras. Assim que chegou a notícia da vitória de Cali, Aldera foi confrontado com provas de que ele havia agredido 4 acólitos e roubado outro, o que era verdade, e conspirado com antagonistas, entre vários outros hereges, o que era mentira. Deixaram claro para Aldera que ele seria queimado vivo devagar pelos crimes que cometera, reais ou falsos, mas caso confessasse e cooperasse seria meramente exilado. Não foi surpresa, portanto, que ele tenha concordado em acusar a si mesmo como também qualquer outra pessoa que o mandassem denunciar. Aldera recebeu um documento para ler e 20 minutos para ensaiar, enquanto integrantes das confrarias não suspeitavam de nada e rezavam por uma vitória que já havia ocorrido. Ao mesmo tempo que Bosco se vingava dos amigos, um grupo que ele conseguia reunir facilmente num só lugar, também tinha que começar a eliminar os inimigos, que estavam dispersos pela cidade inteira, e conseguir fazer tudo isso aproximadamente ao mesmo tempo. Era vital manter a informação da vitória de Cali longe da cidade pelo maior tempo possível. A notícia de uma salvação tão épica levaria a um grande caos de celebração, e qualquer chance de destruir os oponentes de Bosco dependia de eles ficarem onde deveriam estar.
Enquanto um aterrorizado e perplexo, Aldera subia a escadaria de pedra de um dos púlpitos do Congresso sob os olhos atentos de Bosco, que esperava no outro púlpito a 30 metros de distância. Os primeiros assassinatos estavam prestes a ocorrer nos conventos. O Redentor Low e 2 de seus confrades, que simplesmente deram o azar de estar na companhia dele, foram abordados enquanto rezavam pela vitória por 4 assassinos de Gil e esfaqueados umas 6 ou 7 vezes. Outros não puderam ser abordados tão facilmente. Ao sair na rua após meia hora de silêncio, o gonfaloneiro de Asselt foi alvejado por uma seta de uma janela próxima com tamanha força que disseram que ela trespassou o corpo e feriu um monge que mantinha guarda atrás dele. Esta história improvável era de fato verdade, porque a arma preferida dos assassinos de Gil era uma besta pesada super retesada, chamada assim porque disparava setas pesadas quase sempre fatais para as vítimas. Ela tinha uma desvantagem, como o nome sugere, porque era retesada com tanta força que às vezes, quando o gatilho era solto, o mecanismo inteiro se desintegrava e explodia como se tivesse sido preenchido, de maneira bem-sucedida, por salitre. Foi assim que o Redentor Breda, chefe dos guarda-costas papais, os beguinos, sobreviveu. Com mais experiência em assassinatos do que a maioria das outras vítimas na lista, ele percebeu o significado do horrível estalo que a desintegração da besta provocara ao ser disparada pelo aspirante assassino e escapar pela saída mais próxima. Lá a sorte e o bom senso o abandonaram. A rota de fuga mais próxima era chamada Impasse Jean Rose, e a ignorância do dialeto local lhe custou a vida. Logo ao se dar conta de que Impasse era um beco sem saída, voltou rapidamente à rua principal, mas encontrou o assassino barrando o caminho, sangrando muito de uma ferida profunda na testa causada pela besta que explodira. Este estava tão envergonhado pelo fracasso que se preparou para sacrificar a vida para cumprir a tarefa. O sacrifício foi devidamente realizado pelos guardas de Breda, que finalmente vieram ao resgate depois da demora na reação. Mas não antes de o assassino ter cortado fora a mão do Redentor e o esfaqueado no pulmão. Outros assassinatos por besta deram mais certo. Pirene morreu na rua de Chantealdum, juntamente com Hardy Nash, Padre Pet, no auditório. Redentor amável Oliver, chamado assim por sua extraordinária ternura, na residência paroquial na rua de Reverde com um tiro especialmente certeiro. A seta foi disparada de um poço atrás de uma janela a 50 metros. Atravessou outra janela na residência e o acertou no peito enquanto ele passava pelo vão pela primeira vez naquele dia. Mas existe um limite para o número de assassinos de alta qualidade, assim como a de escultores em madeira ou encanadores. Tão extremas foram as exigências da capacidade homicida de seus confrades secretos, que Gil foi forçado a recorrer só aos muito bons, a seguir aos meramente competentes, e então, aos inconstantes. Ele decidiu que esses últimos deveriam realizar as tarefas de perto com armas que exigissem perícia menos refinada. Houve um número satisfatório de mortes por faca, gládio e pilo, mas também fracassos inevitáveis, embora menos do que ele esperava. 2 vezes o Redentor errado foi esfaqueado, ou guardas se mostraram mais alertas que o esperado, ou o assassino em si, mais incompetente. Mas para seus 2 principais alvos, Gant e Parsi, Gil reservou os melhores homens, é claro, o que significava Jonathan Brigade e ele próprio. Qual fez o melhor serviço depende se sua preferência é por criatividade, pensamento rápido ou enorme habilidade no manejo de armas em não dar chance ao azar. O problema em assassinar Gant e Parsi não era que eles desconfiassem do mundo. O plano cruel de Bosco era impensável, afinal. Mas sim que a grandiosidade e a soberba os isolavam por completo de qualquer contato casual. Eles iam do sagrado palácio para a basílica, para o templo e de volta ao palácio só em carruagens, entrando e saindo sem serem vistos pelas pessoas e pelos redentores comuns, como uma forma consciente de elevar o status. Que eles eram inacessíveis por conta da vaidade, e não do medo não tinha importância quando alguém estava tentando matá-los. Brigade elaborou o plano. Mas, como um verdadeiro artista que produziu um bom trabalho, mas não uma grande obra, ele sabia que era inferior. Brigade adorava simplicidade, parcimônia, poucas peças, em grande parte porque havia menos chance de dar errado, mas também porque combinava com seu gosto pela ausência de complicação. O único simpatizante de Bosco na Santa Diocese, o Palácio de Gant, foi capaz de descobrir um corredor usado por Gant para entrar na capela a fim de rezar ao meio-dia durante a hora cano, Nica da Sexta. A entrada do corredor tinha uma porta de só 1,5 metros, a invenção irritante de algum predecessor mais humilde, desenhada de propósito para forçar todos que passassem a se abaixarem docilmente antes de entrar na capela. Assim que Gant entrasse, Brigade planejava fechar a porta, bloqueá-la, matar Gant e escapar. Parecia simples, mas não era. Gant nem sempre participava da cesta ali. Dado a sentir dores de cabeça à tarde, ele às vezes, embora raramente, se recolhia aos aposentos escuros para se recuperar. Não era preciso ser alguém muito preocupado para calcular que, em um dia de tamanha tensão, ele poderia facilmente sucumbir à enxaqueca. Também havia dificuldade para escapar. A capela ficava bem no meio de um complexo colossal que formava a Santa Diocese. A última fraqueza do plano era que Brigade teria que acreditar na calma e na confiabilidade de um traidor para entrar e sair. Ele ficou tão apreensivo que decidiu pela estratégia, longe de ser menos perigosa, de dar a volta no palácio procurando por outra oportunidade. Mudar de planos no último minuto era algo que Brigade nunca considerara antes, mas não conseguia deixar a apreensão passar. O plano original era plausível, mas ele sentiu o cheiro de um desastre. Depois de 10 anos como assassino sagrado, Brigade havia aprendido a desconsiderar o instinto. Agora, após 25 anos, ele aprenderá a dar valor ao instinto mais uma vez. Talvez, pensou, estivesse só ficando velho. Enquanto isso,
Na reunião do Congresso das Confrarias, os presentes estavam, se não inquietos, pelo menos certamente perplexos com o tamanho da Assembleia. Bosco trabalhou duro ao longo dos anos para construir esse grupo e também para manter o tamanho e muitos de seus integrantes em segredo. Havia muitos presentes que não eram aliados naturais de forma alguma, ou que acreditavam fazer parte de uma conspiração bem diferente ou de nenhuma. Essas diferenças tinham que ser apaziguadas, mas não através de entendimento. Pacatos reformistas que teriam ficado horrorizados pelo grande plano de Bosco e fanáticos inconformados que tinham outras ambições para a salvação teriam que ser tratados da mesma maneira, e tratados naquela tarde. Parado em um dos grandes púlpitos do Congresso, Aldera olhou para Bosco do outro lado como um garotinho que irritou a mãe terrivelmente. Embora não estivesse tremendo, ele parecia estar, o rosto tão pálido e chocado. E, como uma mãe terrível e impiedosa que deixou de amar e proteger a criança do outro lado, Bosco fez um sinal impaciente para que Aldera andasse logo. Uma tensão horrível se espalhou imediatamente pela Assembleia. Da mesma forma que uma risada numa plateia reunida para ser entretida por um mágico e seu cachorro divertido. Aldera confessou os terríveis pecados em nome da heresia dos antagonistas, as palavras saindo tão fracas quanto ele próprio, e que conspirara com outros, para sua dolorosa vergonha. Não cite números, instruíra Bosco. Quero todo mundo alerta. Quero que sintam o vento das asas do anjo da morte ao passar sobre eles. Ou não. Um por um, com muitos olhares temerosos para Bosco, que parecia agora profundamente triste, traído e até mesmo lacrimoso, Aldera leu a hesitante lista de nomes daqueles cujos últimos suspiros em vida agora podiam ser contados. Verte, Stone, Debal, Arvood, Jones, Porter, Masson, Finisterre. À medida que cada um era chamado, os rostos ficavam pálidos. A maioria se levantou sem protestar, saindo dos assentos como se obediência pacata pudesse aplacar o terrível julgamento. Os espectadores sortudos ao lado se encolhiam para não serem tocados quando os acusados se roçavam ao passar, como se o destino deles fosse contagioso. Nas fileiras, policiais religiosos carrancudos os conduziam para os fundos e para fora. Então, antes que fossem embora, outro nome foi chamado. E assim prosseguiu, a obediência chocada, a confusão ocasional. Não. Ele não. Nós conhecemos Frederic Tavernier bem. E ele não é um traidor. Minhas desculpas, Redentors. Por favor, sentem-se. O condenado e então instantaneamente perdoado Tavernier levou um susto do qual nunca se recuperaria totalmente. O resto da plateia ficou horrorizada com o erro e o que poderia significar para eles. Os acusados foram confinados em uma grande sala a cerca de 50 metros dali, depois levados para uma sala menor e ficaram-nos até a cintura. Brusca foi trazido do santuário para supervisionar o grande número de execuções necessárias. Mas eram muitas para um único homem realizar, e vários assistentes foram designados para ele. Sempre sensível em relação a qualquer ofensa à raridade de sua arte, Brusca reclamou que era impossível que os assistentes possuíssem habilidade suficiente. Eles denigrem os meus mistérios, disse para Gil com o egoísmo de qualquer prodígio. Menos vaidoso com seus talentos, Jonathan Brigade estava empolgado pela inspiração do novo plano, como qualquer autor abalado por um fracasso em sua arte, e que encontra a súbita pista de como ajeitá-la e ser tirado do labirinto confuso do insuficientemente bom. Filho de mestre pedreiro, Brigade não evitou a reprovação ao notar um andaime de 3 andares lotado de tijolos que os trabalhadores receberam ordem de abandonar para sair e rezar pela vitória. Após passar horas carregando os tijolos para cima do andaime, eles encararam um problema. Levar outra hora ou mais descarregando os tijolos no chão e perder a chamada para a oração ou correr um pequeno risco e deixá-los onde estavam. E os pedreiros estavam certos ao julgar que os tijolos ficariam a salvo, que o andaime aguentaria, porque levariam em conta a possibilidade de o mal-intencionado Jonathan Brigade passar por ali. Como poderiam adivinhar que uma presença tão maligna saberia como enfraquecer os encaixes que mantinham o andaime intacto e em que ponto amarrar uma corda para quê? Quando Gant e 5 de seus irmãos sagrados passassem, como deveriam fazer a fim de entrar na capela, um puxão forte causasse a queda de mais de 1 tonelada de tijolos em cima deles. Era simples e não ficava longe de uma parede externa, onde a ampliação da cozinha tornava fácil a fuga de Brigade. Perfeito, exceto pelo retorno dos pedreiros, cuja saída o capataz perfeccionista vira, e os ordenara que voltassem para descer os blocos de pedra do andaime para o chão. Brigade, que tinha por temperamento sempre tentar ver o lado bom das coisas, escolheu encarar a situação como um sinal de que estava sendo aconselhado pelos céus a encontrar outra maneira e foi devidamente à procura disso. Por outro lado, Gil planejou o assassinato de Parsi levando em conta a sorte. Era cada vez mais da natureza de Parsi jamais ser visto. O que já fora ansiedade em relação a lugares abertos, se transformará nos últimos anos quase em medo. Mesmo suas audiências no Palácio do Pontífice ocorriam por meio de um túnel debaixo da terra. Ele saía para a luz por 20 minutos todo dia, dando uma volta pelos claustros cobertos, expostos a céu aberto de um lado só, para ler os versículos da doutrina dos apóstolos de seu breviário. Purifique-me do desejo, ó Senhor, bata na minha alma, e por aí vai. Informações sobre suas idas e vindas eram raras, quase nenhuma. Mas uma referência casual a um dos rituais diários de Parsi foi parcialmente ouvida do topo da Torre Carfax, dando a Gil sua única oportunidade. O tempo era sempre o mesmo. O ritmo em que Parsi andava em círculos era praticamente exato. Só parte do jardim sagrado era enclausurado. Para o azar de Gil, o único pedaço que podia ser visto de seu ninho escondido na Torre Carfax dava para o lado coberto por um telhado, o que deixava Parsi nas sombras e, portanto, invisível da torre a não ser pela parte de baixo do corpo coberta pela batina.
Era impossível dar um tiro para matar da torre. Em outras palavras. Mas Parsi andava quase em velocidade constante, um ritmo monótono dando a volta, e Gil sabia que ele estava fora da mira na torre, mas que ficava a céu aberto por talvez uns 20 segundos na outra ponta do jardim. Gil não estava em seu ninho da águia para dar um tiro, mas sim para medir o passeio e calcular quando Parsi estava descoberto, mas fora de sua mira, e aí então sinalizar para um grupo de 40 arqueiros em um pátio a 300 metros. Eles disparariam as flechas sobre o muro do próprio pátio, que cruzariam 2 ruas e atingiriam o fim dos claustros onde Parsi estava ao ar livre rezando para ser punido por seus pecados. Quanto a isso, Gil, com grande inventividade, torcia para atendê-lo. Como se soube mais tarde, houve uma testemunha do que aconteceu a seguir. Salva da execução por Gil porque ele ficou curioso sobre os detalhes do que acontecerá a Parsi. Gil arfou quando os arqueiros dispararam as flechas. A linda, terrível e pontiaguda curva em voo rumo ao prelado que não viam murmurando no pátio. O delicado deslocamento de ar conforme passavam em direção ao alvo e então a mistura de estalos e baques quando acertaram muro, terra e homem. Gil, como se soube depois, acertou nas contas, mas por pouco. Parsi foi acertado por 3 flechas, no limite da nuvem de projéteis. Uma no pé, outra na virilha e uma terceira na barriga. O grito de surpresa e o berro de agonia alcançaram Gil na torre quando ele se preparava para partir. Mas uma dor assim podia vir de qualquer ferida. Ele não ficou satisfeito para valer até salvar a testemunha, um noviço que estava sentado nos claustros enquanto o mestre fazia as orações, mais de 4 horas depois. A 400 metros, um irritado Mozebe, não acostumado a ficar por fora das coisas e pronto para esbravejar e lembrar a Bosco com quem estava tratando, esperava na sala que era o mais próximo de uma cela ali. Era um local pequeno com uma janela no alto, para que ninguém enxergasse lá fora, e o mais distante possível das prisões e da matança. Mozebe pediu uma bebida com educação para um criado, considerava sinal de fraqueza ser rude com criados. E Brusca entrou com uma jarra para cumprir a tarefa, ficou atrás dele, hesitou entre uma caneca e uma xícara e serviu a água que foi pedida. Então alguém parecido com Bosco entrou, e Mozebe ergueu o olhar. Eu quero. Mas o que ele queria se perdeu na eternidade quando Brusca o pegou pelo cabelo e cortou sua garganta. Enquanto isso, Jonathan Brigade estava começando a sentir que deveria parar de procurar pelo local ideal para o assassinato. E, no entanto, tinha certeza de que acharia se olhasse apenas um pouquinho mais. O tempo todo uma voz, que com certeza não era sua consciência, insistia para que voltasse ao plano original, por mais insatisfatório e arriscado que fosse. Alguma coisa é melhor do que nada. Isso vai acabar matando você. Pare. Mas ele não podia. Sempre achava que a resposta estaria só um pouquinho mais adiante. E então uma porta se abriu diante dele, e Brigade ficou cara a cara com o Redentor Gant, e atrás dele, meia dúzia de padres. Eles se encararam enquanto Gant tentou reconhecê-lo. Sem sucesso. Deu um branco na mente de Brigade por um segundo. Mas todas as células de seu corpo eram as de um assassino instintivo. Ele deu um passo delicado à frente de maneira que Gant foi forçado a ficar na passagem, bloqueando os padres atrás. Então veio uma ideia. A verdade dita com má intenção vence todas as mentiras que se possam inventar. É meu Lorde Redentor, disse Brigade. Um assassino foi enviado para matá-lo. Venha comigo. Ele o pegou gentilmente pelo braço e sorriu para os padres. Por favor, esperem até serem chamados pelo Redentor Gant. Protejam essa passagem com suas vidas. A seguir, ele fechou a porta, puxou Gant pelo braço, e os dois desceram rápido as escadas, ganhando velocidade ao chegarem a um patamar espaçoso, onde Brigade pegou Gant pelos ombros, empurrando ainda mais rápido o Redentor que protestava, jogou-o contra uma grande janela que se estilhaçou em 1000 pedaços, enquanto o grande prelado, gritando, caía para a morte nos paralelepípedos 15 metros abaixo. Uma rápida olhadela e Brigade saiu para escapar, descendo as escadas correndo e gritando. Fogo! Fogo! Esta foi a famosa primeira defenestração da Santa Diocese. A segunda é outra história. Que dia! Momentoso, vingativo, terrível, trágico, cruel. Nenhuma palavra ou lista poderia dar conta de seus horrores e de seu drama brutal de vidas perdidas e impérios vencidos. Havia, talvez, menos de 1.500 redentores que precisavam ser executados. Mas isso tinha que ser feito rapidamente e era tarefa difícil até mesmo para um homem tão experiente quanto Brusca e com a mesma determinação hesitante de Gil. Executores de alta qualidade eram tão raros quanto cozinheiros, armeiros ou pedreiros de alta qualidade. E execuções em massa eram, na verdade, extremamente raras. Afinal, qual era a necessidade? A não ser para desmoralizar os oponentes, como no massacre em Mount Nugent que mandaram uma mensagem tão clara aos Materazzi, ou nas circunstâncias peculiares da morte dos redentores escolhidos com tanto cuidado por Bosco na casa de detenção. O objetivo real de uma execução era se livrar de um indivíduo permanentemente em particular, ou fazer isso de maneira extravagante em público para torná-lo um exemplo. Na primeira opção, é possível levar o tempo que se queira. Na segunda, é preciso produzir algo espetacular e altamente individualizado. Matar 1.500 homens que não estavam enfraquecidos pela fome e por meses de escuridão e frio era uma tarefa difícil. Brusca não tinha assistentes para esse número de mortes, porque normalmente não precisava deles. Então este foi um trabalho difícil à beça para Brusca e Gil. Já cortou a garganta de um porco alguma vez? Perguntou o primeiro para o último. Não. É quando eu era menino na fazenda do meu pai. Brusca explicou melancolicamente para Gil. Ele costumava dizer que levava 2 anos para treinar um homem para matar um porco. E muito mais difícil matar um homem. Gil lhe trouxe homens experientes.
Eles sabem porque isto é necessário. Brska resmungou com a impaciência de alguém acostumado a ter seus grandes talentos menosprezados. Isso não é nada. Nada como matar um homem em batalha ou fugindo de uma batalha. Isso tem sua própria lógica, seus próprios jeitos e técnicas. Poucos têm aptidão para matar a sangue frio constantemente. E muito menos matar a própria espécie. Mas duvido que acredite em mim. Você é mais convincente do que pensa, Redentor, respondeu Gil. Mas tenho certeza de que, com a sua orientação, nós conseguiremos. E tem. É? E eles conseguiram. Mas foi macabro. Primeiro, Gil tranquilizou os prisioneiros, reunidos em meia dúzia de salões de até 300 pessoas, de que eles nada teriam a temer a não ser que fossem culpados de envolvimento no levante dos quintas colunas antagonistas daquele dia. Infelizmente era necessário interrogar todos para descobrir os poucos que eram tidos como envolvidos. Mas isso, como os prisioneiros entenderiam, teria que acontecer antes que a esmagadora maioria pudesse ser solta. Eles também entenderiam, Gil tinha certeza, que era necessário que fossem amarrados pelos pés e pelas mãos, mas que isso seria feito com respeito dado o imenso número de inocentes entre eles. Gil pediu pela cooperação dos prisioneiros em um momento de grande crise para a fé. Para demonstrar a sua sinceridade, Gil deixou que as próprias mãos fossem presas com cordas frouxas atrás das costas e os 2 tornozelos atados também com cordas frouxas. A seguir, ele saiu da sala arrastando os pés docilmente. Tranquilizados, os redentores presos se deixaram ser amarrados e conduzidos em grupos de 10. Os primeiros grupos foram levados ao pátio mais próximo onde Brska e 4 assistentes forçaram-nos a se ajoelhar e cortaram suas gargantas como uma demonstração para os homens escolhidos por Gil, que observavam. De início, as previsões agorentas de Brska provaram ser verdadeiras. E só o fato de Gil ter preparado os prisioneiros com tanta habilidade e de eles estarem bem amarrados impediu um fiasco quando os executores inexperientes descobriram que cortar uma garganta fatalmente exigia mais mira e precisão do que eles estavam acostumados a mostrar no campo de batalha. Brska salvou o dia com um simples improviso. Usou um pedaço de carvão para marcar uma linha nas gargantas das vítimas logo após serem levadas para fora. De forma que os executores, cada vez mais nervosos e apreensivos, tinham uma orientação precisa a seguir. Continuou sendo uma tarefa horrenda até para homens acostumados ao horror. Mas, como Brska citou depois que tudo acabou, presunçoso assim como sinistro. E quem saberia mais do que ele? Até o mais terrível martírio deve chegar ao fim. Quando chegou a noite, os resultados do plano, como uma colheita cruel, foram recolhidos. E apesar de todos os erros e idiotices, a grande jogada de Bosco estava terminando a seu favor. Até mesmo este louco tranquilo ficou perplexo que ela tivesse chegado ao fim. Mas havia uma espécie de reviravolta para acontecer. Com a cidade sob controle, muito mais sucessos do que fracassos, poucos fugitivos e alguns lamentáveis erros de identificação. A notícia da grande vitória de Cali foi divulgada para uma população temerosa e confusa que estava no limite da tensão pelos terríveis acontecimentos do dia. A notícia da vitória deu asas à alegação de que antagonistas infiltrados na vida da cidade provocaram um levante e foram derrotados a um custo terrível de homens famosos e santos padres da igreja. Tudo fez sentido, e quaisquer outras explicações teriam sido bem menos plausíveis. Um golpe? Uma revolução? Aqui em Chartres, havia, além disso, poucos sobreviventes dispostos a contradizer isso. Em menos de 36 horas, os próprios redentores foram redimidos. E, na mente de Bosco, o mundo se voltou para o maior e mais definitivo expurgo. Tarde da noite, o Papa Bento se recolheu para dormir sabendo tanto da verdadeira natureza dos acontecimentos do dia, quanto as freiras nos conventos sem portas nos arredores. Bosco, afinal, teve a chance de parar para comer no próprio palácio, acompanhado por Gil. Estavam exaustos, cansados de maneira que os dois não teriam imaginado ser possível. E nenhum deles falou muito. Você fez o trabalho de um homem, disse Bosco, finalmente. E o grande trabalho de Deus também. Posso fazer mais, respondeu Gil, mas baixo, como se mal tivesse força para falar. É como assim? Gil olhou para ele como se tivesse uma enorme ofensa, na mente que fosse melhor não dizer. E quero falar francamente. E você sempre pode falar francamente comigo. Agora mais do que nunca. E quero falar de algo que não pode ser falado. E deve ser realmente algo horrível de se dizer se precisa ficar com tantos rodeios. E muito bem. Eu fiz coisas horríveis a seu serviço. Hoje andei com o sangue de homens bons até o joelho. Vou dormir de maneira diferente agora, enquanto for capaz de respirar. E ninguém pode negar que você arriscou sua alma em nosso plano. E sim, está certo. Minha alma. Mas, por tê-la arriscado diante da porta do próprio inferno, eu não quero ter corrido um risco tão terrível a troco de nada. Eu corri o mesmo risco. Shkaru. O que quer dizer? O Senhor é capaz, se tiver coragem, de ser a voz de Deus na terra. O que o Senhor perder na terra seria perdido no céu. Contudo, o atual mandatário de Deus dorme a uma dúzia de quartos daqui, babando no travesseiro e sonhando com arco-íris e leite quente. É de daí? Ele é o pontífice. Já aquela criatura débil mental está na palma da sua mão. Deixe-me fechá-la para o Senhor. Quem sabe os pensamentos que martelavam na mente extraordinária de Bosco, ideias delicadas e em estado bruto misturadas. Ele não falou nada por algum tempo. Você devia ter feito, disse Bosco afinal para Gil, e não ter dito nada. Sinto muito que tagarelou e entregou um ato que, se tivesse sido feito sem pedir permissão, eu descobriria depois de ter sido bem executado. Preciso dormir. Ele saiu da sala, fechando a porta delicadamente. Gil se serviu de uma grande taça de xerez.
Giel sem dúvida acabaria, falou alto para ninguém. Recompensado com um comando na linha de frente da batalha mais encarniçada como Urias, o Hitita. Ele tomou um grande gole do vinho medonho e cantou baixinho. Todo mundo sabe, até mesmo um idiota, que a oportunidade só bate uma vez na porta. Mas, como todos sabemos, a confusão nunca acaba. Capítulo 22. Nas montanhas Golan, os redentores vitoriosos comemoraram de forma ainda mais sisuda que de costume. Foi um trabalho difícil, o empurra-empurra, os golpes, a matança, e eles estavam exaustos. Mesmo cansado, Kali não conseguia dormir e chamou um par de guardas para trazer um prisioneiro que vira ser levado para o acampamento. O alegre batedor que encontrara na planície havia 3 semanas, que pareciam 1000 anos. Ele deixou as mãos do homem amarradas na frente do corpo e os pés presos à cadeira e mandou os guardas saírem. Não queria que bisbilhotassem o que iria dizer. Acho que tal soltar as minhas mãos, disse Fanchave. Não é lá muito relaxante falar com alguém com as mãos atadas. E não me importo se você está relaxado ou não. Quero fazer uma acomodação com você. Sperdeo. É um acordo. Entendimento. É sobre? E nós temos 500 prisioneiros. As perspectivas deles são sombrias. Quero deixar você tirar 250 daqui e tentar fugir para casa. E parece uma armadilha. E imagino. Mas não é. E por que eu deveria confiar em você? É no que você pode confiar, Fanchave. É que, lá pelo meio do dia de amanhã, vai haver 2 tipos de prisioneiros lacônicos. Os mortos e aqueles que vão morrer. Ele deixou Fanchave levar isso em consideração. E há quem diga que dá no mesmo morrer encarando a morte ou sendo peão em um jogo. E não é um jogo. E como vou saber disso? Eu pareço estar de brincadeira com você? E até que não. E tenho minhas razões, que você não precisa saber. Quanto tempo leva até a fronteira? 4 dias, sem oposição. E não haverá oposição porque eu estarei seguindo você. Alguns quilômetros atrás. E por quê? Lá vem você de novo. E tem que admitir que soa suspeito. Soa bastante suspeito. Fanchave se recostou e suspirou. E não. Juque. Pela primeira vez na conversa, Kali ficou em desvantagem. Eles não vão deixar para trás metade dos homens. E deixe que eu o convença a mudar de ideia. Você será executado amanhã, e eu não posso impedir. Você já deveria estar morto. Eu? Disse Fanchave, sorrindo. Você me convenceu quando mencionou a palavra execução. Mas os outros lacônicos não verão as coisas assim. Não é da natureza deles. E, se eu tentar persuadi-los a trair uns aos outros, não sobrevivo até amanhã. Você não teria algo para beber? Teria? Kali serviu uma caneca de água e levou aos lábios de Fanchave. Joutra cairia muito bem. Novamente, Kali fez o que ele pediu. É como vou saber se posso confiar que vocês vão continuar em frente e não tentar lutar assim que forem soltos do acampamento? E não fomos pagos para fazer uma guerra de guerrilha, disse Fanchave. Desde que possamos sair honrosamente, o que significa todo mundo e não metade sendo abandonada, temos o dever de voltar para casa o mais rápido possível. Somos de propriedade do Estado e bem caros. Ele não falou nada por um momento. É quantos de nós morreram hoje? Kali considerou mentir. 8.000 aproximadamente. Isso pareceu chocar até mesmo Fanchave, que ficou pálido e não falou por algum tempo. E vou ser sincero com você. Kelryu. E não. Vou ser sincero sim. Não podemos substituir tantos homens em 20 anos. Precisamos destes 500. Cada um deles. De volta em casa. Não haverá ataques de vingança. E eu pouco me importo com o que vocês vão fazer assim que passarem pela fronteira e derem um jeito de levar a mim e até 200 dos meus soldados com vocês. E esse é o acordo. Eu solto todos os prisioneiros. Você garante que cruzaremos a fronteira em segurança. E se minhas mãos estivessem soltas, eu apertaria a sua para selar o acordo. É some chance. You concordo, mentiu Fanshawe. Eu concordo. Mentiu Kali de volta. Eles discutiram os detalhes. E, uma hora depois, Fanchave estava de volta com os outros lacônicos. Kali explicou o acordo para Enri Embromador e mandou que dispensasse os purgadores, que guardavam os lacônicos amarrados pelos pés e pelas mãos num pequeno cercado construído para não mais do que 50 prisioneiros. Prisioneiros normalmente não eram problema para os redentores. Os purgadores foram substituídos por um bando de cozinheiros, auxiliares e outras pessoas altamente inadequadas, e o mesmo foi feito com os soldados que guardavam os cavalos de que os lacônicos precisariam para fugir. Kali anunciou uma comemoração a ser feita o mais longe possível do cercado e forneceu o máximo de xerez que conseguiu. A fuga em si não foi tão dramática quanto se podia esperar, exceto pelos pobres cozinheiros e os faz-tudo sobre cujos destinos nada mais precisa ser dito, infelizmente. Enri Embromador encontrou Fanchave quando ele chegou ao muro do cercado com os 500 e poucos lacônicos, que libertou das cordas usando a faca dada por Kali. Tão silenciosos quanto uma revoada de cisnes, eles avançaram até os pobres guardiões dos cavalos e em 10 minutos, estavam guiando as montarias roubadas para longe do acampamento dos redentores, em direção às montanhas Golan e passando pelo local da desastrosa derrota tão recente. Graças a uma falha proposital em deixar claro quem seria responsável pelo próximo turno de guarda do cercado e dos cavalos,
Era dia claro quando a fuga foi descoberta. Ao ser informado, Kali fingiu ameaçar todo tipo de morte e tortura aos responsáveis antes de ordenar preparativos imediatos para a perseguição dos laconicos pelos purgadores, liderados por ele mesmo, que jurou desfazer pessoalmente essa mancha em sua reputação. Se havia perguntas embaraçosas a serem feitas, ninguém as fez. E por volta das 9 horas, Kali, Henry Embromador e mais ou menos 200 purgadores saíram em perseguição, sobrecarregados com o que, em outras circunstâncias, poderia ser considerada uma quantidade suspeita e excessiva de suprimentos para uma missão daquele tipo. Gil ou Bosco também poderiam ter perguntado por que Kali levará Hulk junto, alguém que não teria valor algum em tais circunstâncias. Logo antes de partir, chegou uma mensagem de Bosco dando parabéns pela vitória, contando brevemente os acontecimentos em Chartres e ordenando que Kali retornasse imediatamente se as circunstâncias da vitória permitissem. Ele passou a carta para Henry Embromador. Stronghold. Imagino o que está acontecendo. Vamos torcer que nunca tenhamos a chance de descobrir. Você vai responder? E melhor. Depois de instruir o mensageiro a não partir até o dia seguinte, Kali escreveu uma resposta rápida mentindo com o máximo de verdade possível, como era de costume, que um grupo de laconicos havia fugido e que ele temia que os inimigos pudessem se encontrar com aqueles que escaparam da batalha e possivelmente montar um contra-ataque. Com isso em mente, Kali mandou que cavassem trincheiras para uma grande defesa e decidiu perseguir os fugitivos para destruí-los ou ao menos para ter certeza de que estavam retornando à fronteira, e não planejando mais ataques a Chartres. Com sorte, levaria muitos dias até que Bosco concluísse o que estava acontecendo, e ele, Henry Embromador e Hulk estariam bem longe. Restavam 2 problemas. O perigo de perseguir uma tropa que era o dobro da sua e com poderosos motivos para se voltar contra ele se soubessem a verdade. E o que Kali diria para os purgadores quando eles se dessem conta de que, em vez de serem recebidos de volta ao seio dos redentores, se tornariam pares novamente? Na segunda noite da perseguição, Kali exigiu que Fanchave acendesse um pequeno sinal, para que ele pudesse verificar a posição sem se aproximar muito à luz do dia, algo que envolveria explicações complicadas aos purgadores caso ele não atacasse. Kali mandou Henry Embromador à frente para ver o fogo e, quando ele retornou, ficou surpreso ao descobrir que Fanchave fizera o que fora combinado. E não achei que ele fosse cumprir o acordo. E cumpriu e não cumpriu. O sinal não estava no acampamento deles. Eram só 2 laconicos sozinhos. Ele pode estar a dezenas de quilômetros daqui. E pode. Mas não está. Eu cheguei no momento em que eles estavam trocando a guarda e segui os vigias. Fanchave e os demais estão a cerca de 6 quilômetros. Desviados cruéis que mantêm a palavra. Gente esquisita. É quando você vai contar para os purgadores? Já amanhã. Se eles não nos matarem, teremos o dia inteiro. Já antes você do que eu. E pensando bem, melhor você ficar longe. Veja como a coisa anda. Se desandar, você pode fugir. Fique com a luneta. Quanta generosidade. E eu sou uma pessoa generosa. Ambos riram. Mas Henry Embromador não disse sim ou não. Na manhã seguinte, depois que a maioria dos purgadores tomaram um desjejum de mingau com frutas secas, preparado por Kali como alternativa ao pé de defunto que alguns dos purgadores ainda preferiam, ele os reuniu. 10 minutos antes, Kali vira Henry Embromador sair a cavalo do acampamento. Despediram-se com um aceno de cabeça. Assim que ele pulou sobre uma rocha para falar com os purgadores, Henry Embromador voltou ao acampamento e desmontou. Com mais outro aceno, Kali o encarou por alguns momentos. Mas agora ele tinha outras coisas na cabeça. Kali começava a se arrepender por não ter simplesmente dado no pé com Henry Embromador durante a noite. Por outro lado, a chance de 2 pessoas sobreviverem ao atravessar fronteiras tão fortemente guarnecidas não parecia muito grande. Será que essa era a menos pior de 2 péssimas escolhas? E vocês, meus lordes redentores, me conhecem tão bem quanto eu conheço cada um de vocês. Em todas as ocasiões, mentiu Kali, eu contei para vocês tudo o que era possível contar de maneira simples e direta. Houve um burburinho de concordância de que isso era, de fato, verdade. 2 dias atrás, eu menti para vocês. Outro burburinho. Muito bem, pensou Henry Embromador de seu ponto seguro ao fundo. A besta estava escondida na grama atrás dele, com a trava de segurança solta. Mas foi uma mentira que contei só para salvar suas vidas. Ele sacudiu no ar um papel parecido com aquele que receberá de Bosco. Esta é uma carta, mais venenosa que um sapo, de Bosco, um homem em quem eu confiava mais do que a própria vida e cuja palavra me fez arriscar as suas vidas e perder tantos que eram tão queridos por nós. Homens que sofreram ao lado de vocês na guerra e na casa de detenção. Esta carta tenta nos envolver em uma trama contra o pontífice que amamos. Para matar aqueles que lhe são queridos e transformar a única e verdadeira, fé em sabe-se lá que mentira tóxica que Bosco tem vergonha de escrever até diante dessas outras traições. A carta não era de Bosco, mas uma mensagem falsa que Kali bolara junto com Henry Embromador. A verdade sobre a traição de Bosco teria sido tão corrosiva para sua reputação entre os purgadores quanto a mentira, mas a verdadeira carta implicava igualmente Kali. Os purgadores estavam calados agora. Muitos ficaram brancos. Kali detalhou os nomes dos recém-falecidos em Chartres. Tudo verdade, que seja dito. E observou os olhos de cada rosto conforme os purgadores, até o último homem. Ficaram estáticos se perguntando se deveriam acreditar no inacreditável. E eu os trouxe aqui, há 2 dias de cavalgada, para que pudessem fazer uma escolha e não serem presos à roda de tortura comigo, pois a minha escolha é jamais aceitar essa desgraça. Cada um de vocês deve optar. Retornar ou ir embora comigo. Prometo agora que aquele que não tiver estômago para esta fuga pode partir.
Eu mesmo assinarei a soltura e o passaporte para libertá-lo. Este homem terá $10 na carteira porque, nessa terrível divisão de nossa fé, eu não queria me imaginar morrendo na companhia de alguém que, de sua própria consciência, não morreria conosco. Leiam esta carta, falou Kali, brandindo a carta na direção deles. Vejam se ela não congela seu sangue, e façam sua escolha. Eu salvei vocês uma vez, e cada um me pagou de volta uma dúzia de vezes. O homem que vier comigo será meu irmão. O que for embora ainda será para sempre meu amigo, mesmo saindo. Vou me afastar e deixar que leiam, mas sejam rápidos. Eles sabem da nossa fuga, e os cães estão alertas. Dito isso, pulou da pedra, foi até Henry Embromador e se sentou. O que você vai fazer? Perguntou Henry Embromador. Se alguns decidirem ir embora, é porque não todos. De decidirem passar pelos padres rancorosos, os cães, tudo por uma chance de bater à porta do matadouro de Chartres. E eles têm a carta. E é quase verdade. Eles observaram enquanto os purgadores falavam e liam. Falavam e liam. Belo discurso, disse Henry Embromador. E obrigado. E não é seu. Eu li em um livro na biblioteca de Bosco. Você se lembra do nome? Do autor? Não. Eu me lembro do livro. Ele fez uma pausa. Está na ponta da língua. E não é muito agradecido. É Morte aos Franceses, interrompeu Kali com satisfação. Era assim que se chamava. No final, ficou constatado que Henry Embromador estava errado. Cerca de 20 purgadores decidiram retornar, o que causou grande hostilidade entre os remanescentes. Kali interrompeu uma briga que teria ficado feia e teve certo prazer em manter suas promessas de soltura e dinheiro. Ele dava valor à reputação de íntegro que tinha entre os purgadores. Além disso, ser visto como honesto nessas questões garantiria que todos que fossem com ele fariam isso de bom grado. E, de fato, ao vê-lo provando sua honestidade, mais 3 purgadores decidiram retornar. Em 5 minutos, já haviam recolhido seus equipamentos e ido embora. 5 minutos depois, Kali, ainda com pouco mais de 160 homens, tomou a direção oposta após fazer com que Henry Embromador deixasse escapar para um dos líderes dos dissidentes o caminho por onde estavam indo. Estou pasmo, disse Hook, ao partir cavalgando entre Henry Embromador e Kali, que até mesmo um purgador pudesse se deixar enganar por um truque tão óbvio. É cale a boca, falou Henry Embromador. De quanto a mim? Pergunta Hook. É quanto a você o quê? Respondeu Henry Embromador. O senhor pode ficar com seus $10, mas eu quero um passaporte e uma soltura da mesma forma que ofereceu a eles. É você? Diz Cale. Você é meu de cabo a rabo. Você não vai a lugar nenhum. Se sou tão incapaz assim, imagino que seria um alívio me ver pelas costas. E tenho certeza de que você pode aprender a ver o mundo mais da forma como eu vejo, falou Kali, dando um sorriso amável e mais ameaçador exatamente por causa disso. O que quer dizer? Quero dizer que, da próxima vez que eu usar uma de suas invenções em uma batalha, você estará 2 passos à minha frente quando tudo começar. Após mais 2 dias seguindo na direção que ele pediu que Henry Embromador deixasse vazar para os purgadores que retornavam, Kali se deu conta de que aqueles que permaneceram suspeitariam do motivo de eles continuarem seguindo os laconicos sem enfrentá-los. Estou suspendendo a perseguição. Com nossa tropa reduzida em mais de 20, estamos em desvantagem numérica de 1 para 2. A fronteira antagonista está próxima, e, com isso, reforços laconicos podem estar em qualquer lugar à espreita por nós. Vamos rumar para a Lides espanhola. Eles são aliados dos antagonistas, falou alto um purgador. É só em tempos de paz. Os suíços são neutros por natureza. Até mesmo quando oferecem ajuda, ela nunca chega. Mesmo assim vocês devem retirar as batinas antes de cruzarmos a fronteira. Não é uma tarefa fácil de qualquer forma, e é impossível se estiverem vestidos assim. Você está pedindo demais, capitão, para negarmos nossa fé. Ficar de boca fechada não é negar nada. Só bom senso. E pensei que éramos irmãos. Capitão. Somos. Eu sou apenas o mais velho. Pegue seu dinheiro, o passaporte e vá embora. A minha promessa ainda vale. E eu quero ficar. Capitão. Não. E eu quero ficar. Capitão. Eu falo demais. Eu não. Vá embora. Os demais purgadores, Kali notou, ficaram chocados com a insolência dirigida a ele e contentes com seu arbitrário exercício do poder. Não estavam acostumados com a primeira atitude e ficaram aliviados com a segunda. Percebendo que o clima geral dos purgadores estava contra ele, o sujeito partiu rapidamente. É de você, Guilherme? Perguntou Henry Embromador. Seguilo? Respondeu Kali, fingindo não entender. E você sabe o que quero dizer. Kali balançou a cabeça. Você se tornou muito sanguinário na velhice. Ele é só um redentor. A lealdade que um criador de porcos deve ao porco. Certo? Kali sorriu. Você anda conversando com Hook. Aquele homem é má influência, bem como um inútil. Quanto ao outro, deixe-o em paz. Ele está longe demais de Chartres para nos prejudicar. Mesmo que chegue lá. O que eu duvido. Quero que leve 5 homens e deixe que Fanchave dê uma boa olhada em vocês. Kali desenhou algumas linhas na terra. Depois retorne. E nós vamos esperar por vocês aqui.
Capítulo 23. Você já deve ter ouvido o diabo ser chamado de Velho Merck, um nome tirado de Nicholas Merck, o mais infame dos infames diplomatas de aluguel, os Taleira. No entanto, apesar de todos os conselhos vergonhosamente cínicos que ele deu, temos que admitir que devemos um favor a Merck. Ele não disse como os homens devem ser, mas como eles são. Um governante determinado a se aventurar no estrangeiro sempre deve tomar o caminho da conquista pela pilhagem em vez da conquista pelo controle. É muito bonito para um grande homem ficar olhando mapas na parede e considerar por quantas horas o sol brilha em seus territórios. Mas o problema de conquistar povos é que, se não lhes rouba as posses e vai embora imediatamente, o grande homem tem que governar o país por eles, reparar os canais para que não morram de sede, tapar os buracos nas estradas, encher os celeiros para que não morram de fome. Ele precisa tomar decisões nos conflitos entre os povos, que geralmente são muitos e letais, e pagar os próprios soldados ou os deles quando os acordos que negociou tão pacientemente forem quebrados, como sempre acontece. Pode-se considerar uma terra conquistada como uma grande casa herdada, maravilhosa de ser contemplada de início e digna de agradecimento pela sorte que se teve. Mas na realidade é nada mais do que um transtorno e uma perda de tempo, paciência, sangue e tesouro. Rub. Foi um conflito do tipo infindável previsto por Merck que levou 500 redentores mal-humorados a marcharem até a base da Serra de Quantock para lidar com o aumento do número de incursões de bandidos montanheses nas comunidades muçulmanas locais. Estava frio, estava úmido e havia pouca comida porque muita coisa fora roubada dos muçulmanos. Os redentores não entendiam por que deviam passar por essas privações. Isso sem falar em arriscar a vida indo ao resgate de um povo que nem sequer era herege. Eles adoravam falsos deuses. Nem mesmo deu certo da maneira errada como os antagonistas. Não era costume do novo governador redentor de Mênfis explicar seus atos para seus soldados, coisa que ele não fez, mas os motivos eram bastante simples. Mênfis precisava comer, e parte significante da comida da cidade vinha dos muçulmanos. As ações daqueles bandidos montanheses eram um transtorno bem sério, e uma propaganda de que as regras dos redentores podiam ser desprezadas de maneira descarada. A expedição não tinha a intenção de restaurar a ordem, mas sim de demonstrar para qualquer um que estivesse vendo o que poderia se esperar se a autoridade dos redentores fosse desafiada de alguma forma. Os redentores chegaram como carrascos, não como policiais. Embora a noção de não ter nada a fazer certamente fosse agradável entre os cleptos, havia grande antipatia por ser obrigado a não ter nada para fazer e cumprir tal obrigação num determinado lugar. Ficar de vigia era, portanto, visto com um desprezo especial e, embora todos com menos de 40 anos fossem obrigados a fazer isso, era um costume, como Mary, a condessa de Pembroke, dizia, cuja quebra honra mais do que a observância. Aqueles que podiam pagavam outros para ficar em seu lugar. Geralmente aqueles que eram preguiçosos, inúteis e estúpidos demais para ganhar a vida de outra maneira. Agora, com tantos cleptos ousados e inteligentes ganhando muito com o aumento do número de incursões em territórios muçulmanos, havia mais dinheiro circulando para mais gente subornar os compatriotas menos competentes para ficarem em uma colina durante o inverno no frio extremo com nada acontecendo e nada para acontecer, provavelmente. Havia regras rígidas quanto ao uso de fogueiras pelos guardas, só à noite, pequenas, nos recantos de rochas que encobrissem a luz e com lenha muito seca. No frio e na chuva, não era fácil seguir essas regras sensatas, mas desagradáveis. Também havia a completa improbabilidade de um ataque muçulmano no inverno e à noite. Andar às cegas pelas escarpas na escuridão com frio ou chuva, possivelmente os dois, era uma maneira tão boa de acabar morrendo como qualquer outra. Ali no frio ou na umidade, havia a tentação de correr um pequeno risco, provavelmente nem tanto assim, de aumentar a fogueira um pouco, de usar madeira molhada, porque manter qualquer coisa seca lá em cima era um pesadelo, é possível ver como as coisas degringolavam. E assim as consequências da chegada de Clay se desenrolaram. Seu talento deu aos cleptos a oportunidade para mais incursões, e portanto mais riqueza e então mais subornos, ao mesmo tempo em que aumentou a necessidade de uma vigilância que na verdade ficou cada vez menor, em vez de mais intensa. E, se não fosse pelo heroísmo involuntário de Calha ao salvar Riba e por todos os desastres que isso gerou, os vigias que calculavam os riscos de pegar pneumonia contra ter a garganta cortada por muçulmanos no meio da noite teriam sido totalmente sensatos. Mas eles não tinham levado em consideração os redentores. E por que teriam? Mas, com tudo isso, eram os redentores que estavam subindo devagar as superfícies geladas dos montes Hau e Usborne, e matando cleptos à luz de fogueiras que eles, em um ato perdoável, deixaram atiçadas demais. Mas a sorte acaba até mesmo para os maus. E, após o terceiro grupo de guardas cleptos ter sido eliminado, os redentores foram vistos por um vigia insone que, apesar das fogueiras maiores, estava com frio demais para dormir. Ele morreu na luta que aconteceu a seguir. Mas na confusão um dos cleptos fugiu e chegou em casa, avisando os outros postos avançados ao passar. Agora com cautela suficiente para sobreviver, logo chegaram mensageiros com informações mais detalhadas. Não levou muito tempo conforme a história era contada para Clay se dar conta de com quem ele estava lidando. Talvez, falou Suveri, eles sejam Materazzi. Eles vieram há 20 anos e queimaram uma meia dúzia de vilas. E não existem mais Materazzi. E não oficialmente. Talvez. Mas deve haver uma boa quantidade de homens treinados precisando ganhar um troco. Eles não são Materazzi de aluguel ou qualquer outra coisa, disse Clays. Ele explicou. E houve silêncio por um certo tempo. É quando os Materazzi vieram. Simplesmente levantamos acampamento e nos escondemos nas montanhas. Nós esperamos lá fora. Eles queimam as vilas. Uma pena. Mas não podem ficar aqui para sempre.
Houve um protesto considerável diante disso. Com o aumento recente da riqueza, nem só os mais ricos começaram a construir casas novas mais adequadas às melhores condições de vida. A maioria das moradias estava feita pela metade, e houve muito rancor diante da ideia de abandoná-las para serem destruídas. Esta briga durou por algum tempo. E pelo amor de Deus, disse Claes quando não conseguiu suportar mais. Eles não vieram aqui dar uma lição. Não para vocês, de qualquer forma, porque não haverá um clepto vivo para prendê-la. Eles não vieram queimar algumas casas para ensiná-los a não serem gananciosos. Eles vão apagá-los da face da terra. Vão matar velhos, jovens, as meninas, crianças. Não vão poupar nada que viva. E vão fazer tudo isso na frente de vocês para que seja a última coisa que vejam antes de serem mortos por serras, picaretas, machados e pela forca. Depois vão jogá-los na fornalha. A seguir, vão jogar as cinzas nos rios e córregos para que as águas corram escuras, até que as lembranças de vocês virem pó, até serem lembrados como sinônimo de ruína. Houve, como era de se imaginar, um terrível silêncio, quebrado por Dick Tarleton, famoso por se recusar a levar qualquer pessoa ou coisa a sério. Vai ser ruim assim, disse ele. Espere 2 dias aqui, idiota, e quero ver você rir. Está sugerindo que lutemos, e vocês vão perder. O que faremos então? Siam. Vamos para onde? Onde fica a fronteira mais próxima? É na Alta Silésia. Então vão para a Alta Silésia. Centenas de velhos e jovens atravessando a montanha no inverno. É um delírio. E bem, é melhor descobrirem um jeito. Porque, se vocês ficarem, só vai haver um tipo de clepto, os mortos. E realmente o que Claes estava dizendo era impensável e cheio de terríveis possibilidades. Os cleptos discutiram por horas conforme ele contava uma história atrás da outra sobre a crueldade dos redentores. E você está exagerando para conseguir o que quer. Exausto, frustrado e com medo, Claes perdeu a paciência. Derrubou o Sé Tico no chão com um soco e teve que ser arrastado, não sem antes conseguir chutá-lo com tanta força que quebrou 2 costelas do homem. A explosão de Claes pareceu convencer os espectadores chocados de que ele era sincero, mesmo que estivesse errado. Quando se acalmou, ele notou que o clima havia mudado. Era hora de contar vantagem. O problema com os cleptos, porém, era que eles não só toleravam exageros em relação aos antigos feitos de alguém, como também isso era absolutamente admirado. Criar uma reputação a respeito de alguma coisa sem merecê-la era um feito geralmente mais conceituado do que o próprio feito em si. Este não era um lugar para timidez ou modéstia. Vocês me conhecem, começou Claes. As novas casas que estão tão dispostos a proteger estão sendo erguidas por minha causa. Minha habilidade tornou vocês ricos. Nada mais. Não há alguém aqui que consiga me vencer em uma luta justa ou injusta. Se eu não escolher matá-los a meio quilômetro de distância, posso fazer cara a cara. Não que fosse sobrar muita cara depois que eu arrancasse o nariz com uma mordida ou enfiasse o polegar num dos olhos. Ele teria apreciado tais floreios se as vidas da esposa e do filho, ainda não nascido, não estivessem em jogo. De onde vocês pensam que eu consegui esses talentos? Embaixo de uma pedra, eu consegui dos homens que estão a menos de um dia daqui. E lembrem-se de que sou só um pajem, um novato em matança e crueldade comparado aos redentores que estão vindo aqui. Eles não têm mais piedade que uma mó. Ferro é palha para eles. Flechas são grama. Vocês têm que levar as mulheres e crianças embora agora. E a maioria dos homens vem comigo. Vamos tentar atraí-los para o mais longe da marcha que for possível. Esta é a minha última palavra. Se não concordarem, eu vou embora. E minha esposa vai comigo. É sua esposa, Claes, está prestes a parir. E então vocês sabem que estou sendo sincero. Ela tem mais chances. Os dois têm. Ao dar à luz em uma vala perto da estrada do que ficando aqui. Isso não bastou para a Assembleia de Cleptos. Mas eles chamaram Daisy para confirmar o que Claes havia dito. Embora fosse jovem, ela era considerada com um certo respeito. Arrogância era algo admirável. Mas levar a esposa com quase 9 meses de gravidez para o ermo durante o inverno era algo terrível e convincente demais para ser feito se fosse verdade. Daisy apareceu e, agora enorme, entrou como uma patachoca na assembleia com as costas e a bunda doendo. Ela não estava com muito humor para persuasão e deu o resumo direto da situação. E pensei que nós admirássemos um homem que sabe quando e como ter medo. Sempre fomos inteligentes e achávamos que éramos melhores do que qualquer outro porque adorávamos a utilidade de um covarde esperto. Sei que suspeitam da coragem do meu marido, mas vocês deviam confiar nele. Ainda mais se está pronto a me levar agora, desse jeito, em vez de encarar os redentores. Mostrem bom senso. Vivam e não morram. Com isso, ela foi embora de volta para casa a fim de se deitar e ficar aterrorizada. Houve mais 1 hora de discussão em voz alta, e alguns, é claro, se recusaram a correr tamanho risco. E era um risco terrível, pela afirmação de um menino, por mais útil que fosse. Mas seria justo dizer sobre os cleptos que, assim que decidiam fugir, eles não faziam o serviço pela metade, e fugir era algo que sabiam fazer. Apesar de estar desesperado para partir, Claes percebeu que nada poderia começar a acontecer até o dia seguinte, quando os redentores poderiam estar a menos de 12 horas dali. Eles tinham que se aprontar rapidamente se fossem ter alguma chance de o comboio atravessar as montanhas e chegar às fronteiras. Eu quero Megan Maxey comigo como parteira, disse Daisy, tentando soar confiante de uma maneira que não se sentia. Mas ela é boa em um aperto como esse? E acho que vamos ter que descobrir. Claes sorriu. Você ficou muito corajosa de repente. Retire o que disse.
Eu nunca me senti mais covarde do que agora. E quero que você seja um covarde também. E confie em mim. Eu não confio em você. Você me ama. E esse tipo de coisa torna as pessoas idiotas. Você quer que eu ame menos você? Eu quero que você me ame o suficiente para permanecer vivo. E a pessoa tem que correr riscos se quiser permanecer viva. O problema com os cleptos é que eles não se importam em matar, mas não querem morrer ao mesmo tempo. É mais uma razão para não se sacrificar em nome deles. Eu tenho tanta intenção de morrer em nome dos cleptos, quanto eles têm de morrer por mim. Não estou fazendo isso por ninguém mais além de você e esta criatura. Jormal. E você vai se lembrar disso. Eu vou sim. Você é uma garota esquisita, não é? E o que você sabe sobre garotas? Nenhum dos dois dormiu muito naquela noite. E, na manhã seguinte, os dois foram em silêncio ao primeiro dos pontos de concentração. Clay se sentiu como uma criança sendo abandonada e um pai desertando os filhos. Tudo ao mesmo tempo. Ele sofrerá muito na vida antes, mas nada tão forte e profundo como isso. Quando eles chegaram, porém, essas emoções terríveis foram sufocadas por pura fúria. Ficou claro que os cleptos decidiram que, como o que ficaria para trás seria perdido, eles não deixariam nada para trás. Clay não conseguia acreditar como tão poucas pessoas podiam ter tanta coisa e ser capazes de encaixar tudo naquilo que parecia todos os cavalos, jumentos e mulas do mundo. Do jeito que se sentia, Clay precisava de pouca provocação e teve um acesso de raiva, cortando cordas e correias de um lado para o outro, gritando com as mulheres e ameaçando os homens até que, em menos de uma hora, formou-se uma imensa pilha de potes, panelas, bricabraques horríveis, seda, caixas, tapetes e rolos de pano roubados em 50 anos. Ele puxou os 5 comandantes dos 100 homens que guardariam o comboio para um canto e jurou que os estriparia pessoalmente se não limpassem daquele mesmo jeito cada caravana que encontrassem ao sair das montanhas. Isso atrasou ainda mais a partida, e não houve tempo para se despedir de Daisy. Ele a beijou, ajudou a montar com grande dificuldade em um pequeno, porém forte, cavalo montanhês e segurou sua mão como se não suportasse deixá-la ir embora. Tenha cuidado, disse Clay, finalmente. Mas ela não conseguiu falar quando ele retirou a mão e tentou pegá-la novamente. E aí Daisy encontrou a voz, arrancada de dentro com um soluço de medo. Eu nunca mais vou segurar a sua mão de novo. E vai sim. Eu sei como sobreviver. Acredite em mim. E Daisy então se afastou, olhando para ele o tempo todo, apesar de o pescoço e as costas doerem como se estivessem em uma tala. Ela não tirou os olhos de Clay uma vez sequer até fazer a curva para sair da vila e de vista. O pai de Daisy foi até ele. Vamos torcer para que você esteja certo. Ele quase falou em voz alta. Mas o que realmente estava esperando é que Clay estivesse errado. O Redentor Rodrigalga era o 10º homem a contar da frente de 2 fileiras, que se estendiam por mais de 500 redentores pelo desfiladeiro de Simons-Ya. Era uma subida íngreme, e ele carregava praticamente metade do próprio peso em equipamento. Para manter a mente longe do esforço, ele rezava para Santo Antônio. É querido santo, sussurrou baixinho, por quem os peixes pularam da água para ouvi-lo pregar, por quem uma mula se ajoelhou quando passou por ela com o relicário da verdadeira forca, que restaurou a perna de um Jô. Vem que a cortou por remorso de ter chutado a mãe. Tenha piedade deste pobre pecador. Perdoe minha audácia, minha lascívia e minha cobiça, meu orgulho e minha gula, raiva, inveja e preguiça. Perdoe-me por isso. Ao erguer os olhos das súplicas por um momento, ele notou um pequeno objeto preto no céu a cerca de 60 metros de distância. O primeiro formigamento de medo começou na nuca quando o objeto, que se movia mais rápido do que uma pedra caindo, acertou seu peito. Ao redor, dezenas de outros caíram, mas a terrível dor e a ardência nos ouvidos o distraíram nos poucos segundos que lhe restaram de vida. Os redentores mal compreenderam o que havia acontecido até que mais ou menos 50 cleptos liderados por Clay já estavam subindo o desfiladeiro em fuga, esperando desaparecer antes que os redentores se recuperassem e os alcançassem. Os inimigos só seriam surpreendidos uma vez, e Clay esperou só um pouco mais que os cleptos para ver qual havia sido o estrago. Talvez uns 12, pensou, mas não o suficiente ou algo assim. O problema é que os desfiladeiros tornavam as emboscadas fáceis demais, mas também eram largos o bastante para oferecer muita cobertura entre os grandes pedregulhos que caíssem das laterais íngremes. Como Clay esperava, os redentores esvaziaram boa parte do peso das sacolas, deixaram sob a guarda de 50 homens e avançaram, mas agora em grupos de 10 que ultrapassavam uns aos outros em arrancadas curtas. Depois se abrigavam e eram ultrapassados em seguida. O primeiro ataque os atrasou, mas não foi suficiente. Vocês têm que se arriscar mais, disse para os cleptos. Ou eles vão alcançar a coluna. Se Clay ficou surpreso com a reação dele, é porque não havia compreendido inteiramente o jeito de pensar dos cleptos. Por mais que ele odiasse os conceitos de martírio e abnegação que fora ensinado a considerar a essência de um ser humano de valor, os redentores haviam, ainda assim, deixado sua marca na maneira de Clay encarar a guerra. O fato era que os cleptos não morreriam pelo ideal de liberdade ou honra, um conceito que julgavam não só ridículo, como incompreensível, para que serviriam liberdade e honra se a pessoa estivesse morta. Por outro lado, eles ainda assim estavam prontos, com cautela, para morrer pelas vidas de suas famílias. A palavra para herói na antiga língua dos cleptos era sinônimo da palavra para bufão. Mas eles não ignoravam o conceito de um tipo de coragem hesitante que devia ser demonstrada só quando fosse absolutamente necessário, um tipo de bravura conhecida como brio. Existem poucos homens, afinal de contas, que não estabelecem um limite em relação à importância das próprias vidas.
E agora convencidos de que não estavam sendo feitos de bobos por Clays, os Kleptos eram obcecados por não serem enganados. Eles começaram a ceder. Clays ficou impressionado pela mudança nos Kleptos, mas achou difícil ver que diferença prática isso faria. Agora eles estavam determinados. Mas como não eram homens de grande habilidade marcial contra redentores que só possuíam isso, essa determinação tinha valor limitado. Então os Kleptos atiraram rochas nos redentores do alto dos desfiladeiros, atrasaram os inimigos com sua habilidade inferior no arco e flecha e às vezes se viram forçados a ficar cara a cara e brigar. Sempre perderam. É feio. Perderam tanto que Clay se viu dizendo para eles pararem de ser tão imprudentes. Um discurso que se pode dizer que nunca foi dado a um Klepto antes. Mas mesmo a sociedade mais obcecada com honra, mais propensa ao martírio e aos princípios idealistas, tem sua cota de traidores. Os redentores tinham o lendário apóstata Arvod. Os Materazzi tinham Oliver Plunkett. Até os laconicos, cuja obediência lhes era inerente como a coluna vertebral, tinham Burdet Harris. Para os Kleptos desta época, o maior perigo era o Burgrave Selo. De todos os Kleptos, ele era o que tinha mais a perder, sendo de longe o mais rico entre eles. O Burgrave Selo era um malandro, um agiota, um janota escorregadio e interesseiro, sedutor, trapaceiro e Maria vai com as outras. Ele era capaz de entrar em um vão de 30 centímetros atrás de alguém e surgir na sua frente. Resumindo, o Burgrave Selo, um título antigo a que ele, é claro, não tinha direito algum, pensava que podia passar todo mundo para trás. E merece ser dito em sua defesa que o Burgrave Selo tinha sempre passado todo mundo para trás. Então, por que não consideraria Clays uma criança e um alarmista que não sabia como virar a casaca e chegar a um acordo que agradasse a todo mundo, em especial o Burgrave Selo? Ele tinha certa razão em não acreditar em Clays, mas acreditava em si próprio, nesse caso com roda a razão. Assim, Selo acreditava sinceramente, apesar de sinceridade não ser uma qualidade que ele possuísse de maneira alguma, que o que era bom para ele seria, no fim das contas, bom para os Kleptos, pensando a longo prazo. O Burgrave Selo levou, seria justo dizer, muitas horas para fazer as pazes com a consciência. Mas, após o que foi para ele uma grande e terrível luta, fez o que pensou ser o melhor no geral. O Burgrave Selo se aproximou dos redentores praticamente em pessoa, correndo risco considerável, ao mandar à noite seu irmão mais confiável gritar para eles que queria conversar. O capitão redentor no comando, homem treinado por um dos purgadores de Kali, suspeitou, mas levou em consideração a perda de uma oportunidade e prometeu livre passagem ao irmão de Selo. Diziam que quebrar promessas feitas a adoradores de falsos deuses fazia o Redentor enforcado sorrir de alegria. Não que os Kleptos tivessem um deus de uma forma que os Redentores entendessem. Um acordo sem valor foi firmado em que o capitão garantia as vidas da família de Selo, suas posses e sua posição, e que as execuções seriam restritas a uma dúzia de líderes Kleptos, mais ou menos. Ao todo, Selo considerou que há males que vêm para bem e que ele saiu por cima, se livrou de inimigos e rivais e preservou a vida dos Kleptos, a despeito da estupidez deles, para que todos, ou a maioria, vivessem para lutar de novo. Assim que o ataque Klepto começasse, Selo tinha combinado de conduzir pessoalmente. Não daria certo confiar em qualquer outro. Metade da tropa de redentores para fora do desfiladeiro principal de Simons ia por um caminho perigoso, mas rápido, pelas montanhas, que saía do outro lado, onde eles poderiam pegar as mulheres e crianças e fazer com que elas retornassem daquilo que Selo considerava, com motivos, uma louca jornada perigosa. Há só um ano, o que aconteceu a seguir não poderia ter ocorrido. O capitão redentor, um tal de Santos Hall, jamais teria dividido suas forças se não tivesse aprendido a pensar diferente com os purgadores de Kali. Até o advento de Kali, manter os soldados juntos era regra jamais contestada, o que geralmente era inteligente. Porém, embora a flexibilidade fosse algo difícil de os redentores adquirirem, a experiência de Hall na steppe ensinou muitas coisas sobre tropas irregulares. E os Kleptos eram, aparentemente, bem menos formidáveis que os tribalistas, especialmente levando em conta a má qualidade de seus vigias e a traição dos líderes. Como a missão de Hall era, acima de tudo, de punição, permitir que a maioria de seus alvos escapasse era inaceitável. Selo poderia conduzir os redentores para uma armadilha ou ser um truque dele para levá-los na direção errada. Mas Santos Hall calculou que o Burgrave fora completamente sincero na sua falsidade e que os Kleptos estavam atacando claramente para tentar atrasá-los por um motivo. Mandar as mulheres embora, mesmo sob circunstâncias tão arriscadas, era exatamente o que eles deveriam fazer dado o que os esperava. Então, enquanto Santos Hall avançava por Simons e começava a subir o íngreme desfiladeiro Lidon, metade de seus homens passava lentamente pelo Monte Simon em direção ao comboio Klepto que saía devagar das montanhas para as planícies que levavam à fronteira, a 5 dias de distância. Hall agora corria menos riscos ao subir o desfiladeiro Lidon lutando e diminuiu o avanço tanto para proteger seus homens, quanto para dar a impressão de que as táticas dos Kleptos estavam dando certo. Santos Hall agora sabia sobre Clays através de Selo, e, embora não conhecesse o nome ou a conexão com Thomas Kali, o capitão era agora um fiel seguidor. Isso explicava a terrível precisão de algumas flechas vindo dos Kleptos. Se esse Clays fosse um ex-acólito redentor, não teria dúvidas do que o esperava se fosse capturado, algo que Santos Hall tinha confiança de que aconteceria. Assim que a outra metade de sua tropa passasse pela montanha, os soldados chegariam ao comboio e dariam a volta para pegar os Kleptos lutando nas montanhas pela retaguarda. Com os redentores tão cautelosos, os Kleptos estavam eufóricos. Por mais devagar que estivesse o comboio, a cada hora que se passava ele se afastava uma hora a mais do desastre.
Eles pensaram que haviam infligido tantas baixas nos super-homens dos Redentores, que era por isso que o passo dos inimigos estava lento. Foi, talvez, totalmente perdoável que alguns cleptos começassem a questionar se a estimativa de Clays sobre suas capacidades estava certa, assim como a avaliação dos perigos que lhe saíra tão cara. Outros quiseram se ater à ideia de que os Redentores eram monstros da excelência militar. Isso os deixava, e quem não entende tal impulso, ainda mais impressionados com a própria bravura. E ela foi considerável. Os cleptos morreram no que, para eles, foi um grande número. Eles eram poucos, afinal de contas, e ninguém fugiu da luta. Mas agora, ao mesmo tempo em que infligiam poucas mortes, os cleptos também sofriam menos baixas. Como Clays temia o pior, você talvez queira culpá-lo por não questionar a falta de agressividade de seus antigos mestres. Ele questionou, mas a esperança é um grande obstáculo para o raciocínio claro. Clays não sabia nada sobre Burgrave Selo e mal tinha falado com ele. Ninguém comentara sobre o caminho que passava pelo Monte Simon, pois as trilhas eram abundantes e traiçoeiras para quem não possuísse um guia. Além disso, a mira precisa e sanguinária de Clays sobressaíra. Não havia inibições em matar quando se tratava de padres. Ao menor movimento, ele soltava uma flecha e, para seu próprio deleite cruel e a felicidade ruidosa dos cleptos, Clays mais acertava o alvo do que errava. O Redentor Santos Hall foi forçado a se sentar atrás de várias rochas bolando punições cada vez mais hediondas para o Merdinha, que causava tanto sofrimento a ele e seus homens. E, além disso, Clays jamais havia lutado em outra batalha a não ser na colina Silburi, e aquela não se comparava a essa aqui. Portanto, ele ficou intrigado com a relativa facilidade de seu sucesso. Mas, sem ter algo concreto para contestá-lo, não havia outra alternativa a não ser aceitá-lo como era. Portanto, à medida que os cleptos e redentores lutavam nos desfiladeiros e morriam em pequenos números, 250 homens passavam lentamente pelo topo gelado do Monte Simon, avançando atrás das 900 mulheres e crianças agora, entrando em Mulberry Downs e progredindo bem melhor do que qualquer um esperaria. Foi tarde, no segundo dia da lenta retirada dos cleptos desfiladeiro acima, que Clay se deu conta de que era profundamente errado matar redentores. Em vez disso, fazia muito mais sentido feri-los. Seja qual fosse a crença dos redentores no valor do sofrimento dos outros, eles encaravam a própria dor com bem menos paciência, e isso valia para todos os níveis. Eles eram extremamente sensíveis quanto a críticas de qualquer espécie e consideravam a menor resistência à sua liberdade de ação, não importa quão brutal fosse, como prova de perseguição ultrajante. No calor da batalha, eles sacrificavam os companheiros e a si próprios em grandes números sem pensar duas vezes. Mas a seguir cuidavam dos feridos de uma maneira que seria tocante não fosse pela brutalidade dirigida contra os inimigos. Os redentores eram superiores a todo mundo no tratamento de feridas e tinham uma grande disposição, que não era voltada para nenhum outro campo do conhecimento, para experimentar qualquer método novo de cura. Daquele momento em diante, Clays atirou em braços, pernas e estômagos, sabendo que na lenta guerra de emboscadas desse tipo, eles seriam obrigados a parar a fim de tratar dos feridos. O resultado foi um aumento satisfatório do choro e do trincar dos dentes de seus velhos algozes e uma diminuição ainda maior de seu avanço. Mas agora os outros redentores haviam saído do Monte Simon e desciam rapidamente por Mulberry Downs. Quando alcançaram o comboio, os cleptos ainda estavam a mais de 2 dias da segurança. O que há para dizer sobre o que aconteceu a seguir? O grande Neesh considerava verdade que até mesmo os mais corajosos têm o direito de desviar o olhar. Perto do pôr do sol, cerca de 5 horas depois de alcançarem o comboio, os redentores estavam cavalgando de volta para as montanhas a fim de atacar os cleptos que agora estavam totalmente destituídos de esposas, filhos e parentes. Eles deixaram para trás 10 forças com pilhas de cinzas ao redor. Capítulo 24. Por 2 dias Henry Embromador procurou a fronteira suíça de cima a baixo para achar a travessia onde Drispuk tinha prometido, se sobrevivesse, tentar arrumar uma passagem segura. Mas ele alertara Henry Embromador para tomar cuidado, e o plano não incluía vir acompanhado de quase 160 purgadores, cuja presença provavelmente demoveria até mesmo o guarda mais bem subornado. Na verdade, quando Henry Embromador reconheceu a travessia Rudlo que Drispuk havia descrito e gritou a senha Idrispuk, a resposta que ele recebeu cerca de 20 segundos depois foi uma saraivada de flechas e setas de bestas. Ao retornar, Henry Embromador deu a má notícia para Kali. Ele estava sentado sozinho diante de uma pequena fogueira, como sempre fazia quando Henry Embromador estava ausente. Seu desprezo pelos purgadores e a recusa a ter algo a ver com eles, a não ser que fosse obrigado, eram interpretados como sinal de seu esplêndido isolamento, marca de santidade, não de hostilidade. Kali estava lendo a carta que Bosco lhe dera antes da segunda batalha em Gola, que tinha colocado em um de seus vários bolsos e esquecido diante de assuntos mais urgentes. E o que é isso? Perguntou Henry Embromador no momento em que Kali ergueu o olhar da leitura e rapidamente colocou a carta de lado. Em nada. E por que está tão ansioso para esconder nada? É quando eu falei que era nada significa que não é da sua conta. A conversa a seguir sobre o que Henry Embromador achará na sua expedição foi previsivelmente irritada. Quando eles terminaram, Henry Embromador saiu para armar a própria fogueira. Eles partiram na alvorada e vasculharam a fronteira mais ao norte por quase 2 dias,
procurando por um possível ponto fraco onde pudesse ocorrer uma entrada silenciosa. Mas ficou claro pelas trincheiras, cercas e outras obstruções em construção que os suíços estavam ficando nervosos e se preparavam para algo desagradável. No fim das contas, eles decidiram encontrar a travessia menos guarnecida e mais próxima da lides espanhola e sair correndo. Os suíços, insones e nervosos, podiam estar esperando alguma coisa, mas não agora, naquela noite. De qualquer forma, os guardas na travessia Vanderlei eram inexperientes, e a súbita aparição de 160 soldados saindo da escuridão às 3 da madrugada os pegou totalmente de surpresa. Eles se renderam imediatamente e foram amarrados na guarnição. Todos menos um, que se escondeu na floresta próxima e, assim que os purgadores partiram, atirou uma flecha ousada em Henry Embromador, que o acertou em cheio no rosto enquanto verificava se todo mundo havia passado em segurança. O Redentor Gil ficou em silêncio no salão, Vaminha observando Bosco olhar para fora da janela da grande Capela das Lágrimas, onde os príncipes sobreviventes da igreja foram trancados e receberam ordens de não sair até que chegassem a um sábio veredicto em harmonia com a evidente vontade de Deus. Este sábio veredicto em harmonia com a evidente vontade de Deus era a eleição de Bosco como pontífice para substituir o Papa Bento, que morrera de um ataque cardíaco após ter recebido a notícia da grande vitória nas Montanhas Golan, durante um breve acesso de consciência. Ele também fora informado que Gant e Parsi tramaram matá-lo, mas agora estavam mortos juntamente com um grande número de traidores que seguiam os antagonistas. A mistura de euforia seguida por horror provou ser demais para a saúde frágil do velho. E assim o último grande problema de Bosco, na busca do objetivo de se tornar representante supremo de Deus na Terra, se dispersou como as brumas em Valombrosa de manhãzinha. Foi como se ele estivesse parado no topo de uma montanha impossível e, depois de ter vencido todos os obstáculos de pedras, gelo e precipícios, olhasse para baixo e percebesse o horror repugnante do que tentará fazer. Mas não foi sua vida que correu o risco de uma queda terrível e a ameaça de os ossos serem esmagados, e sim a alma imortal. Olhando a Capela das Lágrimas, Bosco começou a tremer. Não que até mesmo o atento Gil notasse algo além de sua calma pensativa de sempre. Mas a alma de Bosco vibrava como o eco do grande sino de bronze da igreja de São Geraldo, que só batia na ocasião da eleição de um Papa da Igreja Universal do Redentor enforcado. Diziam que se a pessoa segurasse um diapasão diante do sino mesmo uma semana depois de ter batido, ele ressoaria por causa da vibração que ainda continuava. Mas, para Bosco, o golpe do horror que ele provocara permaneceria ao seu lado até o dia em que morresse. O ideal mais terrível, afinal de contas, continuava diante dele. A morte purificante de tudo. Bosco quase desmaiou por causa da enormidade do que havia feito e do que ainda tinha que fazer. A atmosfera estranha do salão deixou Gil inquieto, por menos que entendesse sua origem. Por fim, ele não conseguiu mais suportar. O finado pontífice passou pelo ritual do Argentum Pango e foi levado para o necrotério para os preparativos do funeral. O Argentum Pango era um teste cujas origens se perderam na bruma das tradições dos redentores. Envolvia dar 3 golpes na testa do pontífice com um martelo de prata, para ter bastante certeza de que ele estava morto. O Redentor que deu o primeiro dos 3 golpes jamais havia feito o ritual antes, pois fazia tempo demais desde a morte do Papa anterior, e bateu na testa do cadáver com tanta força que deixou marca. Um irritado Gil chamou a atenção ao fato de que ele deveria acordá-lo e não garantir que morresse. Depois de pegar o martelo do Redentor, terminou o serviço com 2 batidinhas de leve. Gil também confirmou, pois pensou equivocadamente que Bosco parecia estar numa calma fora do comum, a informação mais importante de que Cali tinha realmente usado a perseguição aos laconicos como uma forma de escapar e que consideravam que ele já estivesse na lides espanhola com seus purgadores. Houve uma nítida frieza entre Gil e Bosco, depois da sugestão do primeiro de que ele tivesse a permissão de acelerar a morte do finado Papa. Gil ainda se sentia profundamente ressentido com a recusa, embora a situação tivesse se resolvido tão convenientemente sem a necessidade de dar um passo tão perigoso. Pura sorte, foi o que Gil pensou, que eu estava certo. Bosco não tentou de forma alguma ressaltar sua grande sabedoria ou discernimento sobre a questão, pois também achava que tinha dado sorte. Mas ele não precisou fazer isso, como era da natureza de tais ressentimentos. Olhou para as chaminés sem fumaça da Capela das Lágrimas, usadas para sinalizar a eleição de um novo pontífice. É se demorarem mais, disse ele, eu vou dar um motivo para que eles chorem. Mas o que realmente estava na mente deles não era a eleição pontificial, sobre a qual não havia dúvida, mas Thomas Cali. Só alguns dias atrás, Gil teria se oferecido para seguir aquele merdinha traidor até o fim dos 4 cantos do mundo e ficaria muito contente em limpar o suor da testa com o coração ainda pulsante daquele herege ingrato. Agora, aparentemente seu antigo mestre se tornará orgulhoso demais para ouvir o que ele tinha a dizer. Ainda assim, Gil não podia perder a oportunidade de passar sal nas feridas de Bosco. Gil, o que o senhor quer fazer com Cali? Sem olhar para Gil, Bosco falou baixinho. Nada. Deixe que o céu cuide dele. O Pai Nosso fisgou com um anzol e linha invisíveis que são suficientes para deixá-lo perambular até o fim do mundo, e ainda assim trazê-lo de volta com um puxão. É o que você pensa, quis dizer o Redentor Gil. Em sua opinião, nenhum dos dois veria Cali novamente, não nesta vida, nem se vivessem até a idade de Matusalém. Ou a não ser que ocorresse um desastre. Houve uma batida alta na porta, como se a pessoa do outro lado estivesse desesperada para escapar da perseguição de um demônio faminto de almas. Redentor Bosco. Redentor Bosco. Abra a porta. Abra a porta. Não era fácil assustar Bosco, mas mesmo através dos 15 centímetros de madeira a confusão e o medo de quem quer que estivesse do outro lado eram evidentes. Bosco fez um sinal para Gil,
que abriu a porta com uma mão e manteve a outra no cabo da faca, tão assustado que estava pelo terror na voz. Ele abriu rapidamente e deu um passo para trás. De início Gil mal reconheceu o homem, cujo rosto estava tão distorcido de surpresa e medo. Qual é o problema? Afinal de contas. Burdett, não é? É sim, Lorde, falou o aflito Redentor. Que acalme-se. Gil virou-se para Bosco. Este é o Redentor encarregado do ritual funerário do pontífice. Meu Lorde, começou Burdett. Ficou claro que a situação era demais para ele. O sujeito começou a arfar tão alto como se fossem os soluços de uma criança amedrontada. Controle-se, Redentor, disse Bosco, baixinho. Nós esperamos por você. Burdett o encarou com olhos arregalados, completamente arrasado. O senhor tem que vir, Lorde. Percebendo que não tirariam mais nada do Redentor profundamente perturbado, Bosco mandou que ele indicasse o caminho. Os dois o seguiram em silêncio, mas agora também sentiam como se martelos, e não martelos de prata, batessem na sua cabeça. O silêncio foi interrompido só pelos ofegos ainda nervosos do Redentor que os conduzia para as profundezas das celas da grande catedral. Em não mais do que 5 minutos, eles desceram a uma parte do complexo que nunca imaginaram existir. Feia, sem graça e marrom, com infinitos corredores que saíam do caminho mal iluminado para a grande escuridão ao longe. Após alguns minutos, o Redentor parou em frente a uma porta roxa e a escancarou sem bater, mantendo aberta para os dois homens cuja presença parecia deixá-lo mais aterrorizado a cada momento. Ambos estavam acostumados ao medo dos outros em sua presença, mas havia algo profundamente perturbador sobre esse sujeito, mais ansiedade do que medo. Com Bosco na frente, os dois entraram apreensivos e desconfiados, totalmente sem saber que desastre os esperava, embora sentissem que fosse um desastre. A sala não tinha janelas, mas era bem iluminada pelas melhores velas, incluindo uma quase da grossura da cintura de um homem bem ao lado do que parecia uma cama, mas não era. Na mesa de embalsamento, coberto até o pescoço por um lençol de linho, estava o finado Papa. De cada lado dele, evidentes pelos aventais e pelas luvas, estavam 2 embalsamadores com rostos de tom branco amarelado de marfim velho e expressões que passavam a mesma ansiedade intensa. Já chega, disse Bosco. Do que se trata isso? Burdett olhou para os 2 embalsamadores como se mal evitasse vomitar e acenou com a cabeça. Os homens pegaram o lençol de linho que cobria o corpo do Papa. Rapidamente o rolaram até os pés e o retiraram sem drama. O corpo do finado Papa estava nu e era magro, branco azedo, enrugado, velho e pelancudo. Porém, as pernas estavam estranhamente separadas, um pouco mais do que era de esperar ao se exibir o corpo nu de um Papa. Houve um terrível silêncio, talvez um diferente de qualquer outro na história do silêncio. Foi Gil que falou primeiro. Meu Deus, roubaram o caralho do Papa. Capítulo 25. Não seja idiota, disse Bosco, frio e furioso. É uma mulher. Isso foi grosseria. Gil não era culpado por ser completamente ignorante quanto à anatomia das mulheres. Como seria de outra forma? Se a conclusão a que ele chegou parecia bizarra, com certeza não era tão monstruosa quanto a verdade. Que a pedra fundamental da Igreja Sagrada do Redentor enforcado era uma criatura considerada provavelmente sem alma por muitos teologistas moderados. Antes do derrame que arruinara a mente do pontífice, esta era muito admirada por Bosco por ser objetiva e implacável. Mesmo em meio à confusão de um cérebro arruinado, este Papa exigirá com ardor e grande entusiasmo a terrível morte da donzela de Blackbeard Lace. Gil estava quase atordoado demais, mas não o suficiente, para ser insultado. Me dê as chaves da sala, disse Bosco para Burdett. Houve um som metálico e agudo considerável enquanto Burdett soltava a chave do crematório de sua enorme coleção. Você falou sobre isso com mais alguém? Não, Lorde, disse Burdett. Bosco olhou para o primeiro embalsamador. Você falou sobre isso com mais alguém? Não, Lorde. Gil olhou para o segundo. Você falou sobre isso com mais alguém? O homem balançou a cabeça, mudo pelo horror. Fiquem aqui até que eu mande o Redentor Gil. E cubram essa monstruosidade. Ele acompanhou Gil para fora e trancou a porta ao sair. Levou meia hora, depois de terem se perdido 2 vezes nas passagens subterrâneas de Chartres, até que Bosco e Gil voltassem ao salão Vamian. Ainda assim foram 10 minutos antes que qualquer um deles falasse. O terremoto continuava tremendo nas suas almas. Como isso pode ter acontecido? Perguntou Gil. Não aconteceu. Você vai dar um jeito para que o corpo seja exibido normalmente. Na verdade, tudo vai proceder normalmente. Porque nada que não seja normal aconteceu. Se houver outras, então ameaça a única e verdadeira fé mortal. Você vai preparar uma investigação sobre esta possibilidade, mas dentro do maior sigilo possível. Também vai preparar uma carta encíclica dizendo que é pecado mortal. Nível com a danação eterna no fogo do inferno. Discutir a questão da mulher. E a questão da mulher? Claro. Houve uma palpitação. Qual é a questão da mulher? Bosco olhou para ele, mas não estava claro se Gil estava brincando ou não. Você não sabe. Une nécessité de orientação. Bosco olhou para ele por um momento.
Já a questão da mulher envolve o tipo de pecado que seria entrar em qualquer discussão quanto à ordenação de mulheres. A resposta é: um pecado que clama aos céus por vingança. Gil ficou embasbacado. Gi, alguém está discutindo isso? Bosco olhou para ele. É você me pergunta isso? Com aquele ginecoide horrendo deitado no porão? Não havia resposta óbvia para isso. Gi, os 3 redentores no necrotério. O que devo fazer quanto a eles? Pascal Spyro. Você se lembra da história de Urias? Huitita? É sim. Certifique-se de que eles não dirão nada. Não quero mais sangue inocente nas minhas mãos. Mas você tem que ter certeza sobre eles. Não diga nada. Não permita que nada seja dito. Não deixe que ninguém diga alguma coisa. Algo fora da janela chamou a atenção do olhar do Redentor Gil. Da grande chaminé da Capela das Lágrimas saía lentamente uma fumaça branca e curva no ar úmido. Nós temos um Papa. Ele falou para Bosco. Parabéns, Sua Santidade.